Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é mais um episódio do podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater diversos assuntos voltados à indústria. Hoje, o bate-papo vai ser sobre painéis elétricos, né? Um tema que eu acho muito interessante e, com certeza, meus convidados, né, nunca deixam a desejar. Tá aqui comigo hoje, pela segunda vez, sempre topa, né, os bate-papos, Kelvin Alves. Sempre topa os desafios. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, Ale. Um pouco do tema de painéis elétricos, eu já tenho, diria que uns 14 anos de indústria diretamente envolvido com painéis elétricos, né? Já passei aí por todos os setores, já fui da montagem, já fui da identificação, do projeto, e hoje atuo na área comercial diretamente com painéis também. Máquina de venda, né? E Gustavo Baréia, cara, parabéns pelo trabalho que você faz, né? É empresário, instrutor, de certa forma, né? É professor e hoje você faz conteúdo, né? E faz um trabalho muito bacana. E eu vejo que o seu trabalho é muito voltado para isso, né? Para levar o painel a um outro nível. Eu acho muito bacana, parabéns. Muito obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente hoje nesse bate-papo. Com certeza, cara. Um prazer grande estar aqui, podendo ajudar o industrialismo a cumprir a nossa missão, que é fortalecer a indústria do Brasil e fortalecer a vida do trabalhador que nela trabalha. Então, pro podcast, trazendo aqui muita informação de quem trabalhou no exterior, trabalhou no Brasil, viu, acho que as duas pontas aí de níveis de montagem, níveis de projeto. Então, muito conteúdo, muita coisa legal para trazer aqui junto com vocês para discutir. Pô, legal. Então, assim, geralmente nesse início, eu quero que você se apresente, né? Fale um pouco desse background, o que você já fez, como é que você começou, qual foi a decisão sua para entrar nesse segmento? Quando você falou, pô, cara, eu quero entrar nesse segmento, quero atuar nessa área. Fala um pouquinho da sua história aí, por favor. Vou resumir a ópera, cara, que eu falei para ele antes. Estou acostumado a ficar falando 3 horas e meia sozinho, então aqui eu vou dar uma boa abreviada. Seguinte, cara, sendo 100% honesto com você, a minha decisão de ir para engenharia mecatrônica foi porque o meu amigo falou, olha que massa esse negócio de montar robô. Falei, gente, tem engenharia mecatrônica aqui na minha cidade, numa particular, vamos fazer. E foi entrar, ver lá os laboratórios, as bancadas, as coisas, que eu me apaixonei. Logo assim, nos primeiros anos, eu percebi que a engenharia não ia dar conta de eu aprender tudo que eu precisava profissionalmente. Eu comecei a fazer um curso técnico junto, em busca de suplementar tudo aquilo. 5 anos depois, ainda continuei minha graduação, fazendo pós-graduação no exterior. Sou formado mestre em engenharia, em projeto de máquinas. E as intempéries da vida aí me fizeram voltar para o Brasil. Foi quando eu voltei os meus olhos para o empreendedorismo. E aí fundei 2 empresas, rodando uma empresa de elétrica e automação industrial e abri o canal, né? Então, vendendo produto físico no meio físico e produtos digitais no meio digital. Então, assim, desde muito cedo, desde 2010, eu estou na área, seja academicamente e depois profissionalmente. Morei 7 anos no exterior, onde trabalhei com um projeto de máquinas, montagem mecânica e elétrica. E hoje aqui ensinando o Brasil e, por que não, o mundo sobre elétrica e automação industrial. Pô, que top. Que cidade que você morou? Que país você morou fora? Eu morei no Canadá, uma cidade chamada Kingston. Fica entre Toronto e Ottawa lá. Acho que deu um total de 7 anos entre o mestrado e o trabalho lá. Pô, que bacana. Bom, Kelvin, a última vez que a gente bateu um papo, você falou um pouco do seu background, né? Falou pro pessoal aí como é que você começou. Mas hoje eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com painel, que teve uma etapa significativa aí na sua carreira. Sim, bastante, Ale. Bom, eu, só recapitulando também, sou formado em engenharia elétrica. No meu segundo ano de faculdade, ou no final do primeiro ano de faculdade, eu fui convidado a trabalhar como eletricista, né, montando eletrocentro através de um terceiro na empresa que eu trabalho hoje. Lá nós começamos foi a primeira vez que eu tive um contato com painel elétrico, né? Até fica uma dica aí pro pessoal, se a sua faculdade não ensina sobre painel elétrico, é bom você ir atrás de aprender. Porque eu costumo falar que o painel elétrico é um pouco do cérebro da indústria, né? Porque é ali onde a gente conecta todo o sistema nervoso. Todo sensor que passa na indústria chega no painel elétrico de alguma forma. Então, ali naquele último mês do primeiro ano de faculdade, eu tive esse convite, iniciei o trabalho lá na empresa e estou lá até hoje.
Já passei, como disse no começo, pela montagem, já fui eletricista de montagem, já fiquei num setor, pasmem, né? Existe um setor só de identificação de painel dentro da montagem do painel, do tamanho e importância disso. Já passei no setor de identificação, já participei dos testes de painéis, já fui do setor de projetos e hoje eu atuo na área comercial. Pô, que bacana. Savão, cara, a questão da montagem do painel, ela tem uma grande parte artesanal, né? Que é, pô, beleza, funciona, é legal, mas fala um pouquinho desse trabalho manual que é montar um painel, que é, né, não só o conhecimento técnico que você tem que ter dos equipamentos, que é extremamente importante, mas fala um pouquinho dessa parte manual, dessa parte artesanal. Cara, eu falo sempre pra galera, pros alunos, o público na internet, o seguinte: a montagem elétrica, apesar de ela ser elétrica, é uma montagem mecânica. Entre você traçar, você medir, você alinhar, funcionar, furar, rebarbar, instalar, apertar, depois medir, traçar, cortar, né, fazer a instalação dos componentes, trilhos, cara. É muita coisa mecânica, né? E é uma coisa assim que eu analiso muito quadros na internet aí, muitos quadros, e eu vejo um pouco da falta de capricho e atenção nesse ponto, em muitos quadros que são montados desalinhados, rótulos colocados fora de centro, muita coisa. E eu tento sempre, cara, sempre, tudo que eu faço na realidade, desde o canal, vida pessoal, tudo mais, manter elevados padrões de qualidade. Então, nesse serviço que é manual, tudo alinhado, tudo rotulado, igualmente espaçado. Eu até costumo falar, a gente estava conversando mais cedo, eu entendi a importância, quando comecei a montar painel, eu entendi a importância daquelas atividadezinhas de artes lá na educação infantil, né, de vamos alinhar, vamos cortar, vamos colar, que a gente vai pegando essa aptidão, que muitas pessoas não acabam aplicando na vida, mas aquilo ajudou imensamente hoje que eu faço, esse nível de atenção a detalhes. Que pra mim é muito importante, cara. Porque tem outra coisa importantíssima que eu falo, que eu quero passar aqui pra vocês de cara, porque permeou na minha vida inteira e provavelmente vai permear nesses tópicos de montagem, que é o seguinte: como se faz qualquer coisa, é como se faz tudo. Então, se você bater um olho no quadro, ele tá desalinhado, você pode ter certeza que outros aspectos da montagem, outros aspectos de projeto também vão estar meio torto. Então, eu tento aplicar tudo, deixar sempre com tudo alinhado, tudo que representa a minha identidade de marca e eu como pessoa, para dar orgulho. E eu acho que muita gente peca por não ter caprichado naqueles trabalhinhos de artes, né? Eu acho que tem um ponto que, quando a gente trabalha para a indústria, é extremamente importante a confiabilidade. Então, como é que você vai passar confiabilidade numa coisa mal acabada, né? Numa coisa que você não deu ali a devida importância para esses detalhes? Gente, e a inteligência artificial? Vai roubar o trampo do montador de painel? Não. Minha visão é que não, né? Um cliente, esses dias, postou no LinkedIn, e eu tive a oportunidade de ler uma história dele, de quando ele começou na empresa, hoje é chefe, gerente e tudo mais. Mas ele postou uma coisa muito importante, que a inteligência artificial vai ajudar muito, mas o sensor que está no campo ainda vai queimar. Ele ainda vai ter que ser trocado, o sinal analógico ainda vai ter interferência, o canal do sensor ainda vai ter um problema, o inversor ainda vai queimar, isso não vai mudar nunca. Então, tudo isso está dentro do painel. Acho que não... Podemos aí ter uma ajuda grande da inteligência artificial para facilitar rotinas de manutenção, dar dicas, nos ajudar a entender as normas que são extremamente complexas hoje, vai nos ajudar a resumir isso aí para entender o que norma eu aplico em que determinado componente, segmento e tudo mais. Mas não, para mim a montagem do painel vai existir sempre. Até porque eu acho que essa questão de projetos, né? Projeto consome um tempo. Né? A partir de projeto, talvez a inteligência artificial facilite muito a gente, né? Mas a parte artesanal ainda está lá. E a questão dos profissionais, Gustavo, como é que você vê a tendência no mercado da formação de novos profissionais para esse segmento? Cara, respondendo a última pergunta, né, sobre inteligência artificial antes, pode botar o chat GPT aí, tirar a foto e falar assim, monta esse painel para mim. Não vai montar. Não tem ainda o agente no mundo. Ela vai ter o agente virtual para fazer coisas no mundo virtual.
Ah, mas tem o robô humanoide, né? Tem robotização, nem chegou direito nas indústrias, difundido, né, nas indústrias do Brasil, quanto menos para fazer, né, esses serviços. Então, também corroboro dizer que não vai substituir, mas com certeza, inclusive, já está auxiliando dimensionamentos elétricos ou checagem no momento, porque ela acaba cometendo diversos erros, porque a base de dados é a internet tem um monte de balela também. Dimensionamentos, verificação de normas, às vezes dúvidas pontuais, você consegue subir um manual, um datasheet, fazer perguntas específicas, então ajuda, assim, desde manutenção, até projeto e, de repente, até na montagem na etapa de comissionamento e programação dos componentes, soft starter, inversores. Então, vai estar auxiliando todos os profissionais, já está auxiliando todos os profissionais em todos esses âmbitos. Mas substituir o montador, o projetista, o instalador, quanto menos, né? Muito longe disso, tá louco. Eu diria que isso até ajuda um pouco numa barreira que sempre existiu, que é a barreira da linguagem, né? Hoje, na montagem de painel, nós trabalhamos com muitas marcas que vêm de fora. Então, quando você pega um manual, pega um datasheet, como a gente disse, você copiar tudo aquilo, colocar no Google Translator, é bem complicado, né? Então, o ChatGPT, de forma mais fluida, né? Aproveitando o nome do GPT que nós falamos, ele ajuda a gente a entender manuais em outras línguas de forma tranquila. Exatamente. E o que a gente usa muito é carregar o manual mesmo. Pô, o manual tem 300 páginas. E você quer saber um ponto específico. Né? Muitas vezes você vai lá... Né? Então, assim, direciona. Carrega o manual, faz a pergunta. E sempre tem que conferir, né? Ainda mais quando você vai buscar na internet, é importante conferir o que ele está te passando. Né? Então, a importância de você ter conhecimento técnico. Qualquer resposta que tiver ali, você vai aceitar. Muitas vezes ele é uma ferramenta. Volto a dizer que ele é uma ferramenta. Hoje aconteceu comigo. Briguei com ele 3 vezes. Pedi pra ele fazer uma descrição. Rapaz, não. De forma educada. Ele vai lembrar disso. Tem que pedir, dizer obrigado e pedir por favor. Exato. Porque tu não sabe. De forma educada, eu corrigi ele 3 vezes, porque eu pedi pra ele elaborar uma descrição de um equipamento pra mim. E ele tava errando a descrição, porque eu sabia que o equipamento... Eu especifiquei o equipamento por conta de uma determinada característica. E ele não tava colocando essa característica na descrição. Tive que pedir pra ele 3 vezes, lê de novo, pega essa imagem, verifica nesse link aqui. E aí ele, você tá certo. Às vezes tem hora que ele parece que não quer trabalhar, né, cara? Eu sinto isso. Às vezes que entrega tão bem, depois oscila também, até isso ele conseguiu replicar. Já era a 4ª ou 5ª vez que eu tava usando, eu vou entender. O meu sócio que trabalha com isso, implementa as ferramentas, fala que a culpa é minha do meu prompt, né? Mas deixa eu trazer um pouco de notícia fresquinha. Eu tô voltando de um evento de lançamento agora da Siemens. Vou pedir permissão para falar, não necessariamente promover a marca, mas eu achei interessante que eles estão implementando programação. Então, tem um agente que atua dentro do TIA Portal, que é o software de programação aí, que inclusive cria as telas. Nessa última versão, que já está disponível, mas logo eles vão desbloquear para o público aberto, de você falar... por exemplo, preciso programar um robô cartesiano, tantos eixos, assim, assado, em movimentações recíprocas, nananã, e você vê o agente trabalhando. Além de uma outra que varre a documentação. Então, assim, tudo para dizer que fala que é futuro. Não, tá aqui. É presente. Todo mundo está implementando, e quem não está implementando nos seus negócios, nós empresários, criação de conteúdo, edição... Até porque não, revisão, né, dos nossos e-mails, comunicações. Então, quem não está usando, eu acho que está bem atrasado. E assim, levanta um outro ponto, Gustavo, que é a importância de se especializar e conhecer um processo. Você concorda? Porque, claro, né, o conhecimento da programação é extremamente importante. Mas você conhecer o processo específico vai te dar um diferencial. Você concorda comigo? Bastante. Então, sou especialista naquele determinado processo. Então, quanto mais especialista você é normal, né, que seu passe vale mais. Eu acho que esse é um outro ponto que eu sempre vejo isso aí. Você sai da vala comum. Com certeza. E quando eu saio da faculdade, do curso técnico, eu tô pronto para montar painel, para programar. Como é que é isso, gente? Eu acho que eu sem querer antecipei o tema, né? Eu não lembro de, na minha faculdade, ter tido uma aula sobre montagem de painel, por exemplo. Ou eu ter visto um painel montado, né? E tinha lá aquela bancadinha com aquele CLPzinho da VEG, aquele Indusoft rodando num computador antigo. E você tinha a bancadinha pronta, que você ligava o botão, ligava o sensor, apertava para testar a sua programação.
Mas pegar ali, montar um painel, falar que você tem que pôr um terminal num cabo, que você tem que identificar esse cabo, eu fui aprender no trabalho mesmo. No campo. Você, Gustavo? Cara, eu tenho uma opinião fortíssima sobre isso. E aí eu quero... Compartilhe. O público que tá assistindo depois comenta aí se não foi assim pra vocês. Falei que eu comecei a engenharia e logo comecei o técnico, justamente sabendo que a engenharia não ia me formar pra onde eu queria chegar, fazer projeto, montagem, rodar uma empresa. E eu comecei a fazer um técnico, fiz curso técnico de automação industrial, pensando, vou aprender a parte técnica, né? Montagem de quadros elétricos. Cabinho banana. Ali você sai de uma botoeira com 6 terminais banana, um em cima do outro, assim, ó. Aí quando você vai montar o seu primeiro quadro, você fica pensando, diacho, como é que eu faço 6 derivações aqui no mesmo ponto? Cadê o terminal banana? Né? Pois é, pra botar um atrás do outro. E, assim, bancadas didáticas já cortadas, trilhos cortados, medidos, perfurados, rebitados, tudo instalado. Às vezes cabos pré-terminados, cabos banana. Então, assim, aprende. A pessoa acredita que sim. Mas a verdade é que a indústria, ela te cobra o que não te ensina. E é isso na montagem, é isso no projeto, é isso na instalação. E para quem vai empreender, pior ainda. Porque o que se aprende de empreendedorismo nesses cursos? Né? Nada. Bom, eu vou falar por mim. Né? Então a gente sai com muitos outros desafios. Quem ainda tenta empreender nessa área. Porque além de dominar a parte técnica do negócio, ainda tem que dominar empreendedorismo, vendas, marketing e a lista continua. Eu presa, né? Sim, é exatamente isso. Porque no começo é muito desafiador. Né? Aonde você montou seu primeiro painel? Meu primeiro painel eu montei num estágio que eu fiz, acho que no 2º ano de faculdade. Do jeito que eu acho que a maioria do público aprende, que é assim, ó, tá aqui as peças, né, os componentes, tá aqui o projeto, monta. E aí você pega mais trilha, eu corto como? Eu vou cortar com esmerilhadeira, eu vou cortar com a serra, eu vou cortar com a tico-tico, e a gente não sabe, não ensinam. Né? Então, tipo, faculdade, curso técnico. E eu aprendi a montar esses primeiros painéis com uma pessoa que era manutentor da indústria que não tinha formação. Então aprendi ali algumas coisas assim que hoje eu vejo que eram erradas, mas que me permitiram começar, né, nessa área. A gente fez alguns pequenos painéis de máquina, tipo uma prensa hidráulica na indústria, um corte manual com resistência. Eram sacos de ráfia na época. Mas eu comecei assim, na prática, e alguém me ensinando o que aquele alguém sabia. Hoje em dia é bem diferente. A gente mesmo, nosso serviço é difundir isso e muito mais, gratuitamente, de qualidade na internet. Não, isso que é bacana, porque eu lembro de uma coisa quando eu comecei a montar painel e não tinha acesso a software, né? Hoje em dia tem, né? Você mesmo passa no seu canal opções gratuitas de software e não tinha. Aí como é que fazia? Você pegava os componentes, você não sabia que chapa você ia usar, qual o tamanho do painel. Aí o que fazia? Botava os componentes aqui, encaixava, né? Ah, não, isso aqui ficou ruim, bota o disjuntor pra cima. Cabe a canaleta? Não cabe a canaleta, vai ter que ser uma canaleta menor. E aí o cabo, muitas vezes, entrava com a fita de amarração ali já. Tem de tudo, né? Depois você tá com o quadro na mão, você botar um quebra-cabeça ali é muito difícil, né? É muito difícil. Hoje, como eu falei, ferramenta gratuita, cara. Você vê um layout até fotorrealista, assim, o mundo mudou. Sim. Né? E a barreira de entrada tá diminuindo. Né? Mas ainda assim, não é a faculdade e não é o curso técnico que ensina essas coisas. Exato. Já montou painel na garagem, já? Não? Eu até hoje, eu monto não é na garagem, mas é o cantinho de casa. Entendeu? Eu tenho deve dar o quê? Tipo, daqui ali uns 4 metros de uma parede que eu tenho, mais uma aqui de 1,5 metro. E eu, inclusive, quando ensino, né, montagem, eu faço questão de mostrar que eu monto ali e justifico que ali é melhor. Porque eu tenho boa iluminação, igual a gente tem nessa sala, um ar-condicionado aqui em cima de mim. E vão falar que eu sou Nutella. Eu não tô nem aí, deixa um comentário se você acha que eu sou Nutella. Mas eu ponho um tapetinho ergonômico, borrachado. Bom, tô fazendo meio pra minha empresa, que eu vou ficar 8 horas de pé ali, tapetinho borrachado, eu tenho a bancada móvel, uma bancada fixa. Não é muita coisa, assim, é o básico do básico. Mas é uma estação de montagem bem feita. E eu, hoje, né, eu prego essa ideia de que dá pra fazer dentro de casa, talvez salvo aquele um que tá dentro de um apartamento, né? Mas é possível e em alguns cenários é até melhor. Sim, e dá pra fazer coisa de qualidade, né?
Mas com O certeza. importante é ter ferramenta, É né? claro. Com ferramenta... faz Bacana. tudo. Mas assim, vamos falar do outro nível agora, grande escala. Né? Você trabalhou numa empresa que fazia painéis ali para uma fábrica inteira. Sim. Como é que é esse universo? O que você... O que é a estrutura necessária, por exemplo, para montar? Legal. Eu diria, Lê, que assim, esse cenário também existe. A gente tem muitos montadores de painéis grandes hoje no Brasil, principalmente. E eu acho que a grande diferença da indústria para montagem mais caseira ou uma montagem menor são as ferramentas. Uhum. Eu me lembro que, dentre as ferramentas que nós tínhamos, algumas delas eu achava muito especiais, assim, ferramentas, até pedindo perdão também para falar da marca, mas são ferramentas da Fênix Contact. Eles têm ferramentas exclusivas para o montador de painel. Então, eu lembro que teve uma ferramenta logo que lançou, que nós compramos, eu paguei ela com um painel que eu montei, que era a ferramenta de decapar e prensar o terminal num único movimento. Uhum. Então, você cortava lá os cabinhos, colocava ele ali, ele já decapava, colocava o terminal, prensava, você saía com o cabo pronto. Coisa que quando você vai fazer manualmente, você tem que usar 2 alicates, você tem um tempo para tirar, procurar o terminal, achar, ver qual que é o terminal, se a cor está certa, se o tamanho está certo. Então, isso é uma ferramenta que auxilia muito e agiliza muito a montagem. Outra é a ferramenta de corte de cabo. Você programa lá, vou montar um cartão de PLC com 32 entradas digitais. Então, preciso de 32 cabos, mais ou menos do mesmo tamanho ali, porque nós vamos ter uma sobrinha. Se você não monta um painel com uma sobrinha de cabo, provavelmente o eletricista vai falar mal de você no fim de semana. Coitada da sua mãe, né? Então, deixa uma sobrinha de cabo ali. Então, você dimensiona ali um cartão de 32, coloca na máquina lá. Eu quero 32 pernas de 1,5 m. Você vira as costas, em 30 segundos você tem 32 pernas cortadas. Depois é só vir encaixando. Hoje, falando de uma outra marca, mas a Braid, por exemplo, ela é líder, diria até que mundial, em identificações. A Braid tem uma máquina, uma impressora, que ela imprime o tag e já coloca o tag no cabo. Ela já enrola o tag no cabo. Máquinas maiores de barramento, né? Você dobrar, cortar barramento. Enfim, acho que a grande diferença da indústria é você conseguir escalar a montagem de painel com ferramentas maiores, até um pouco mais custosas, mas que acabam se justificando, né, ao longo da quantidade de painéis que você monta por dia. Adianta ter tudo isso de ferramenta no teu conhecimento básico ali de montagem? Não. Eu acho que não. Acho que o conhecimento, ele lá nós dividíamos muito bem, né? Assim, a pessoa que era líder. Então, você vai ter o auxiliar ali que ainda não conhece tanto de um projeto, mas você tem o líder que vai lá e fala, agora eu vou cortar 32 cabos, eu preciso que você venha colando tag nesses 32 cabos. Você cola o tag nessa posição de 0 a 31. Isso pensando num painel menor. Uhum. Ou, aí você tem o outro auxiliar que vai lá, aqui eu preciso que você coloque 3 trilhos aqui, que eu vou fixar um contator, um disjuntor e um relé inteligente. Né? Então, assim, você tem serviço para todos os níveis de conhecimento na indústria também. Mas não é dispensável, tá? Tem que ter o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento técnico. Vou até aproveitar e puxar um gancho de algo que nós conversamos no começo também. Hoje você tem dispositivos de painel, né? A gente vê bastante painel com vários botões na porta. Algumas pessoas já têm trocado o botão para uma HM, mas outras ainda preferem manter o botão. E para essas que preferem manter o botão, já tem tecnologias hoje que ligam esses botões através de rede. Então, ainda que você seja um eletricista de montagem de painel, se você não souber um pouquinho de rede para ligar aquele gateway, chavear, dar um endereço para aqueles botões, você vai ficar para trás. Então, o conhecimento é muito importante. O Kevin, onde foi que você trabalhou nessa escala de ter uma máquina que corta e se ela puder cortar e rotular já, aquilo vai dar aquela vantagem competitiva ou de que tinha essa necessidade? Onde é que foi? A empresa que eu trabalhei chama Inbox Painéis Elétricos. É uma empresa de médio a grande porte. Então, acho que diria que tem uma capacidade produtiva bem interessante hoje de entregar mais de um painel por dia. Tipo, autoportante. Autoportante, grande. Se precisar dobrar barramento, exato. Um por dia. Eu diria que pensando no painel PLC. Sim. Se precisar. Ou até mais, dependendo da escala que você consegue fazer. Se forem painéis seriados, né, a gente tem muitos clientes que compram painéis assim, 10 painéis iguais, um projeto executivo que ainda não está bem elaborado. Assim, eu sei que vou precisar ali de 64 entradas digitais, 64 saídas,
16 analógicas, 16 saídas. Isso aqui vai me atender em 10 setores. A velocidade que você leva para montar um painel, você monta quase os 10. Porque quando você traz o negócio para o seriado, fica muito tranquilo. Mas é uma... A gente, como atende grandes empresas e grandes projetos, empresas que estão subindo do zero e dependem de painéis, aí a gente... Acho que teve fechamento meu aqui no estado com empresas que passaram de 70 painéis. Então, é empresa nova, indústria nova subindo, depende muito. Então... Isso aqui no MS. Aqui no MS. A empresa é do interior de São Paulo, é de Jaboticabal, da cidade que eu sou. Da empresa que eu trabalho até hoje, né? Mas os trabalhos que eu faço, eu executo aqui no MS. Uma polêmica aqui, porque quando eu cheguei aqui hoje, o Gustavo me falou que ele tem uma preferência na questão de identificação de painéis, né? E aí você acabou de falar de outra marca. Espero muito que seja a mesma. Porque se não for, olha, isso pode, né? Já pode dar uma treta aqui. Não, na verdade, eu não sei se a preferência dele é por uma marca ou se é por um tipo. Uma tecnologia. Ou tecnologia, porque eu disse a marca, mas eu conheço 3 marcas que fazem o mesmo tipo de identificação. Entendi. Eu acho que a gente tem diferentes tipos de identificação, né, Gustavo? É que o Gustavo foi bem específico. O que você falou pra mim? O negócio é o seguinte, isso é uma polêmica. Eu falo disso para gerar polêmica, porque o engajamento é tremendo e cada um vai ter uma opinião. E eu vou dar a minha, porque eu encontrei finalmente o que é, para mim, o melhor método de identificação e o melhor tipo de identificador. Resumindo, o método depara com identificador em tubo termorretrátil. Resumindo, as qualidades. E aí depois, eu também quero ouvir de você, Alexandre. Mas caso vocês tenham outros, que o que vocês usam aí por padrão na empresa de vocês, que tragam aqui mais... O método depara é aquele que vai desconfundir aquele manutentor que chega num diagrama, às vezes, simples, de automação discreta com componentes sem CLP, e vai entender que, apesar de estar saindo da mesma botoeira, um cabo está indo para esse canto e o outro cabo está indo lá para a contatora. E vai permitir fazer uma análise de falhas ali muito rápida. A metodologia depara, antes de eu falar mais dela, como é que funciona? No próprio cabo identificador, tem o dispositivo e o terminal de onde vem o cabo, 2 pontos, o dispositivo e o terminal para onde vai o cabo. Isso dispensa que seja adicionado em diagramas elétricos, o tagueamento, que toma muito tempo em projeto, é fonte de erro, tem gente que põe a página em outras metodologias, e que você cria uma página nova, o índice aumenta uma página, quebra tudo, ou você tem que ficar deixando espaço reserva, enfim. Então, é o melhor método de rotulação que eu vejo, é que cada cabo diga onde está uma ponta e onde está outra. Isso ajuda em muita coisa. E agora, se tratando do identificador, né, eu acabo utilizando rotuladoras pequenas, portáteis e industriais, não vou nem falar de marca necessariamente, mas com R$420 você pega uma portátil que leva a campo. E pelo tubo termorretrátil ser estreito, né, se você pegar um de 5, 6 milímetros, você já consegue até colocar em cabos de 6. Então, de 1,5 milímetro quadrado até 6 milímetros quadrado, aquele mesmo refil, cartucho, né? E ele imprime de comprido. Então, te permite colocar essa rotulação depara, que ela é extensa, né? Imagina contator 1 no terminal L1 para botão 02 no terminal 12. São diversos algarismos. E outros métodos acaba sendo um pouco limitante nesse sentido. E o termorretrátil dá para ser feito em campo, a ferramenta é barata, dá para ter um para cada montador e instalador, entendeu? Para ser feito lá em campo. O consumível é barato, ele é robusto, ele não eu adoro que ele não rode ou não desloque também ali a camisa, né, ali no cabo, que deixa tudo alinhadinho do jeito que você deixou de fábrica, é o jeito que vai lá. E esses são alguns resumos do porquê que eu defini hoje por padrão, só faço montagem com eles. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês hoje usam, né, em questão de método e tipo de identificador? Eu concordo com você, porque assim, como ele é termorretrátil, ele encaixa muito bem no cabo, né? Então,
E o Depara tem essa diferença, esse benefício, que não necessariamente o cara precisa do painel, o projeto elétrico em mãos para dar manutenção, muitas vezes. Você concorda comigo? Se ele tiver ali o mínimo de noção do comando, ele consegue se achar, né? Porque é muito comum o projeto não existir mais, né? Olha... E isso muita gente não considera. Não considera. É aquele um que coloca, mas é que eu ponho a página do projeto e o quadrante. E fala assim, mas e sem projeto aquilo não significa nada. Não, exatamente. Sem o projeto não significa nada. Porque, assim, eu lembro também que quando você vai começar a ler projeto, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu abri, eu não entendia, né? Eu pegava a anilha lá, eu ficava sem entender aquilo, né? Aí eu lembro que um cara, hoje em dia, até hoje ele trabalha na MEIN, né? Um amigo lá em Goiás. Falou, não, cara, você já jogou Batalha Naval? Eu falei, já. Então isso que é Batalha Naval, pô. Vai pelo quadrante aqui, ó. Né? A anilha daqui. Pô, fez toda a diferença pra mim. Mas eu concordo com você, né? Esse método de quadrante, projeto, se você tiver o projeto elétrico, beleza. Agora, perdeu o projeto elétrico, irmão, é abrir canaleta, segue o fio, tá aqui, vai pra cá, então é o artesanal, né? Eu concordo com você que é um baita diferencial. Cara, aí tem... Muitas vezes você vai fazer alguma coisa em painel existente, né? Então aí tem... Se bem que dá para usar o tubo termorretrátil também. Mas a gente usa bastante aquelas luvinhas, tem prós e contras, né? Ela vira, muitas vezes tem que ficar virando ela para ver. Então eu pontuo você aí, eu acho que faz todo sentido a sua colocação. Antes de eu ouvir o seu método, e eu já sei que você tem uma outra preferência, ela tem o seu contra, que demora pra caramba, velho. Pra caramba. Entre ela imprimir... Dá pra fazer serializado também, mas fica uma salada bem grande ali. Mas você colocar antes de pôr o terminal. Então você tem que se atentar de colocar antes, na orientação correta, claro. Que depois você não tira. Aí você corta, decapa, crimpa e vem ainda com um soprador térmico para colocar ela no lugar, né? Então toma tempo. Esse para mim é a desvantagem. Mas senão ela é barata, funcional, robusta. Dá para ser feita em campo, a ferramenta é barata e dá uma das mais instrutivas. E dá um acabamento bonito, né? Sim. Fica show, fica show. É legal esses painéis. Eu gosto muito dos seus reviews, né? Eu sempre comento que eu acho legal. Uma coisa que eu sempre faço é assistir seus reviews de painel. Você comenta, coisa e tal. E é legal quando você divulga que é um padrão internacional os painéis, né? Geralmente esse estilo de montagem é um padrão mais internacional. E o pessoal ainda, né, que está iniciando, muitas vezes não tem essa visão ou não tem esse acesso. Você concorda comigo? Porque o cara que saiu muitas vezes de um curso técnico ou de uma faculdade, começou a aprender ali com o amigo ali né? Então ele não tem muito acesso. Se ele não trabalha em grandes indústrias, ele não tem nem acesso de ver um painel de alto nível. Você concorda comigo? Ele não sabe nem que precisa rotular. Exatamente. Essa é a verdade. Assim foi comigo, né? Vou falar por mim, tá? Não posso falar por mais ninguém mais. Mas eu quero ouvir de você, Alexandre. Hoje padrão você adota é de identificador e de método. Olha, eu vou dizer por mim, tá? Não que necessariamente hoje o padrão que segue na empresa é o padrão que o cliente quer. Então, assim, tem muitos clientes que trabalham já com determinado padrão, que para ele é mais fácil, para o eletricista dele já estar acostumado. O que eu enxergo como sendo o mais prático é quase o Depara, mas a gente chama de pino componente. Ele indica onde aquele cabo tem que estar. Ele não fala para onde vai a outra ponta, mas ele indica onde ele tem que estar. Na outra ponta, você vai ter a mesma identificação. Ó, esse cabo aqui ele saiu do contator K1, pino 13. Então tá lá o tagzinho dele, K1 2.13. E na outra ponta ele tá lá, um BT1 pino 11. Então você sabe que ele tem que estar no botão 1, pino 11. Isso para mim, desde que o contator esteja identificado, de que o botão esteja identificado, como qualquer outro padrão vai depender disso, esse para mim é o método mais efetivo. Mais tranquilo. Mas, assim, o que você colocou é uma informação mais completa até. Eu na verdade, não conhecia. Tá? Vou confessar que eu não conhecia esse ponto do Depara, né? Ter aonde ele está indo também na identificação. Para mim, eu também não usei o termocontrátil. Quando eu trabalhava lá, não tinha esse modelo. Os dois modelos que nós tínhamos eram o da luvinha de silicone, que para mim, assim,
acelera muito a montagem. Você pode colocar tudo, deixar todas elas lá, depois você só vem identificando. O adesivo, ele perde muito tempo. Por muito tempo, usei o adesivo. Eu achava bonito e compacto. Muitas vezes você vai fechar um chicote e com a luvinha... Porra, é horrível, né, cara? Saída de um cartão. Sim, Vai colocar a luvinha. Você vai ter que colocar a luvinha dentro da canaleta, porque vai virando, a tampa não vai fechar do cartão. É porque você não deixou espaço suficiente saindo do cartão até chegar na canaleta, né? Fez um painel apertado. Talvez. Não mas assim, beleza. Mas Normalmente a gente deixa fora. Antes de chegar na canaleta, né? Você sai do chicote, quando você tem que usar a luvinha, o cliente pede a luvinha. Você deixa aquele chumaço de luvinha ali. Mas vai ficar o chumaço de luvinha. Beleza, vamos imaginar que tem o espaço, ok, mas vai ficar o chumaço da luvinha. Exato. Aí você vai ter que abrir e ficar, né, rodando as luvinhas ali, encontrando. Sim. Agora, o que eu mais gosto particularmente é o adesivo autolaminado. Então, mas ele é tenso pra colar, né? Vai, roda e cola, isso. Eu acho que depende. Eu acho que você tá falando mais numa visão, de repente, de estar colando em campo. Pra nós, né? Talvez se tiver de forma tiver seriada, um cara, tranquilo. Se tiver um cara colando sem parar, ótimo, né? Exato. É bem isso. E hoje você tem ferramenta que cola isso automaticamente, óbvio. É uma impressora, estamos falando, um equipamento grande, você não vai levar pra indústria pra fazer uma manutenção numa máquina que a gente conhece as condições, né? Mas na montagem profissional, para vender painéis, você tem já ferramentas que te ajudam com isso. Qual que é a vantagem que eu enxergo da luvinha, da etiqueta autolaminada? Como você tem uma lâmina transparente que passa por cima dela, ela dura a vida inteira, aquela identificação. Ela não apaga nunca. Eu não sei no termo contrato como é que é. Se você imprime no termo e às vezes com o tempo ela apaga Mas a vantagem que eu enxergo, ela tem esse problema de demorar, de ser um pouco mais trabalhosa, mas a vantagem que eu enxergo dela, ela não acaba nunca. O pessoal da TI usa muito, né? Esse modelo termocontrátil nos cabos de... O pessoal de TI? É o mesmo, não é? Depende da qualidade. E voltando na tua pergunta da qualidade em si, esse é o padrão militar, padrão aeronáutico. Né? Porque ele não sai, ele não roda. E se o material for de qualidade boa, ele tá ali para perdurar. Eu não vou dizer se aeroespacial, né, se tá lá no foguete do Elon Musk, eu não sei. Né? Mas o padrão militar, inclusive, ele segue, é claro que tem graus de qualidade e tudo mais, né? Mas esse padrão, onde é o dispositivo terminal, inclusive com essa etiqueta, né, esse rótulo laminado, é o que eu usava antes. O que me permitiu botar o D foi o termocontrátil que ele imprime de comprido. E aí não era limitação mais do equipamento. O equipamento pequeno e barato já tá fazendo. Se ele imprime larguinho assim, até 12 milímetros, cara, 6. Você vai até cabo de 6 milímetros quadrados e tranquilo. Então, foi a mudança do tipo de identificador que me permitiu aprimorar ainda a metodologia de identificação. E hoje eu estou muito satisfeito. O acabamento também fica show de bola. Não, mas aprendizado, porque eu ainda uso luvinha e eu ainda uso o quadrante lá. Projeto, acho que a única coisa que eu vou falar que a gente mudou, porque muitas vezes o cliente reclamava, ou de tempos em tempos, a cada 3 anos, ligava, cara, manda o projeto de novo que o projeto sumiu. Então hoje você consegue plotar lá o QR Code, o cara vai lá, no QR Code baixa o backup do software, né? O projeto, então isso facilitou um pouco, mas eu uso ainda luva. Luva, eu acho que se você não tem uma linha seriada, precisa ganhar tempo, né? Porque muitas vezes você não tem 5 caras para montar painel. Exato. Então, assim, a luva, mas eu vou, com certeza, vou botar na pauta aí essa questão do deparo, vou estudar com o meu pessoal, e o termo retrátil, porque... se gostar do termo, eu tenho alguma coisa para te oferecer depois. Sempre querendo vender máquina de vender, né? Agora, sim, por ser um tópico polêmico, eu sei que dá muito engajamento, e o pessoal que está assistindo aqui agora provavelmente vai querer saber. Eu vou abreviar, né? Fiz inclusive um vídeo sobre isso. Os defeitos de você usar aquela luva e a tag, além dela rodar, além dela ter o tamanho, além da tag poder cair, de ser difícil você fazer em campo. Você não leva uma máquina de 11 a 20 mil reais em campo para fazer uma instalação e daí fazer a terminação dos motores. Né? Então, e o custo em si, não só do equipamento que faz, mas a luva e a tag, né, impresso na impressora térmica, por terminal, acaba sendo significativamente mais caro. Então, e tem outros métodos ainda. As anilhas, tem quem usa
etiquetas. E a gente encontra bastante anilha ainda. Cara, a anilha, assim, o cara tá de parabéns, porque aí, meu amigo, você montar a anilha, pra você pegar aquele bando de anilha e montar, encaixar... Um cara daquele não infarta nunca, Não, né, não, cara? aquele cara é um artesão mesmo, É né? uma paciência. É uma paciência que, olha, surreal. Você tá louco. É que assim, a anilha é mais comum, né? Você vai... mais acesso é mais fácil. Sim. Dificilmente numa loja elétrica você não vai achar as anilhas. Aí tem aquelas anilhas que encaixam, que perde tudo e só serve pra você entregar o painel, que você vira as costas sopa já... de letrinha, Sopa né? de letrinha já era. E aí? Faz 45 ou não na canaleta? Eu vou deixar você, porque você tem essa perspectiva de a entrega industrial, trabalho em qualidade. Eu tenho um outro... Na fábrica eu não me recordo de nós fazermos 45, por conta do tempo, inclusive. 45 você tem todo um processo, sei lá, medir, já tem que medir o tamanho dela certinho. Então na fábrica normalmente fazia reta. Um dos pontos ruins da canaleta reta, né, cortada a 90 graus, é que, por exemplo, as canaletas que estão em pé, às vezes elas podem cair e bater no fundo do painel. Né? Às vezes tem gente que a gente encontra no dia a dia aí que cola um adesivinho entre a canaleta que está na horizontal com a que está na vertical para isso não acontecer. Eu acho que no 45 graus, eu não sei, mas tende a não acontecer isso, né? Porque ela... Mas... Eu gosto de 45, eu sou preconceituoso. Quando o painel não é 45... Eu já falo, sei, hein? Sei. Mas eu vou te falar, Alexandre, o pessoal, assim, romantiza demais. Eu quero falar pra mim, ele é bonito, isso é indiscutível. Uhum. Quando você vê um bem feito, bem encontradinho. Não adianta você fazer o 45, a tampa não fecha, pô. Então, aí a ponta da tampa tá lá do outro lado. E a tampa, o corte pode estar ok, mas se a montagem ficou torta, né? Então, assim, eu acho que o pessoal romantiza e aí me diz um negócio. Tem vantagem funcional o 45 graus? Não. Pô, tem. Eu acho que não. Eu nunca vi. Não tem. Eu acho que não. Se alguém tiver de opinião diferente, comenta aí. Mas não tem, cara. Não tem. É estético. Estético. E aí você sacrifica a velocidade que você precisa. Se você, igual falou, se você faz... Mesmo que o corte ficou os dois a 45 graus certinho, aquele um em cima que é 45, 45, é 4 oportunidades para você errar. Se aquele corte ficou certinho, mas você montou torto, o estético já vai pro saco. Pega uma canaleta diferente pra fazer 45. Uma de 50 por 50 com 50 por 80. Aí acho que tem que ser um ângulo diferente. Tem que ser um ângulo diferente. Já não dá, 45 já não dá. Você tem que, né? É artesão mesmo, né? Pô, mas... se nem os caras que tem ferramenta de cortar canaleta. Tem um cara que vai fazer 10 igual. Fala assim, ó, tá aqui a medida do gabarito. Faz aí. Daí não faz sentido. Eles não fazem... Né? É porque é estético. É estético. É estético. Função. Puramente. E aí, rebite ou autobrocante? Você vai limpar? Vai escariar e vai limpar certinho depois que fizer o furo do rebite? Tem que ter também. Acho que um dos grandes pontos assim, que eu vejo o autobrocante, ele traz acho que muita velocidade, né? O que eu vejo de muito problema na indústria hoje é o cara usar os autobrocantes e depois não limpar. Mesma coisa com o rebite, né? Você fala não limpar onde? Não limpar a fagulha que cai elétrica em cima das canaletas, em cima de tudo. Eu acho que rebite ou autobrocante dá certo. O rebite vai tomar mais tempo, então numa escala de velocidade o autobrocante para mim é mais eficiente. Mas os dois tem que lembrar de limpar. Cara, o que a gente vê de painel com fagulha de ferro em cima de um PLC de R$180 mil. Importante. Já tirei fagulha de ferro de dentro de PLC de 180. Isso, fica atento, tá? Fagulha de ferro, dentro de inversor, dentro de... Você já tirou depois que ele já foi danificado, provavelmente, ou não? Não. Antes de entregar. Antes de entregar. Então, assim, acontece. Acontece no dia a dia, acontece na indústria, acontece em todo canto. É raro, mas acontece sempre. e não só a própria sujeira que fica ali, né? E aí depois a pessoa fala, sopra... Quando você corta um pontinho, um terminal que cai ali dentro. Mas eu sou do time do autobrocante, cara. Só que pré-furado, puncionado, eu faço um pré-furo. Porque senão ele fica sambando e deixa os negócios tudo torto. Né? Mas eu sou nojentinho pra montar, cara. Porque tem o Brasil e o mundo aí analisando minha montagem. Julgando. Em 4K. Julgando, eu quero que julgue. Porque eu tô em busca dos melhores métodos, entendeu? Então, se tiverem outros métodos melhores, a gente ouve aí, quer acatar e melhorar também.
Mas o autobrocante, cara, é fenomenal. Uma robustez, ele acaba sendo removível, mas ele não costuma sair, é muito atrito que tem ali. E o rebite, que nem eu falo muito para aquela pessoa, aquele técnico, aquele engenheiro que tá começando dentro de casa. E o cara, se ele botar assim, o rebite é mais parrudo, ele fica a vida inteira lá, e o cara vai se engraçar de pôr rebite. Mano, numa montagem de um quadro de 800 por 1 metro, 1,20, cara, a bolha, a mão, a fadiga, o cansaço. Então, quem põe rebite, tá usando rebitadeira pneumática, entendeu? Então, assim, o autobrocante, com uma própria parafusadeira, furadeira que você já usa para furar, você já instala, não precisa de outra ferramenta. A robustez é elegante, não precisa tirar a rebarba quando você faz o furo, né? Talvez o rebite até seja bom tirar a rebarba, não sei, porque eu não uso. E tem aquele um que ainda usa rebite plástico, que aí, pra mim, é o pior. Acho que até pra indústria é bem ruim. É que assim, eu tenho muita alimentícia, né? Então, falar de coisa plástica, até a abraçadeira plástica é complicado você usar no frigorífico ou numa alimentícia que seja. Isso aí pode ter no produto. Exato. Né? Não passa no raio-x. Quando você vê, tá lá, abre o pacote de produto, tá lá. Um rebite plástico. Rebite plástico lá. Barbaridade. Um BO sem tamanho. Pô, legal. E aí? Esses dias você mostrou uma coisa que eu achei interessante, que é aquele equipamento que você comporta os cabos na canaleta para não ficar caindo, né, cara? Eu geralmente botava um pedaço de tampa para segurar. Tem esse equipamento? É o seguinte, a gente compra em lotes, a gente tem 10 mil lá na firma, vai comprar saquinhos de 1.000 e a Hellerman tem, a gente encontra ele por clipsela, você compra da China. Nada mais, eu ia trazer eu vacilei de não ter trazido. Sabe aqueles pads autoadesivos quadradinho, que tem uma fita dupla face, um ganchinho pra você passar? Sim. Ele é quase como se fosse aquilo lá, porém ele tem um furo passante. Para você, quando você utiliza ali ou o rebite ou o autobrocante para segurar a canaleta, você já coloca esse que eu chamo de clipsela dentro e você já faz um loop ali e deixa aquele loop. A intenção, você passa a abraçadeira de nylon, né, o enforca-gato ali. A intenção não é apertar o cabo, deixar ele chuchado assim, nem para ficar bonito, nem para nada. É só para você deixar ele do próprio tamanho ali, da seção ali da canaleta, o cabo não cair, auxilia na montagem. Sim. O que mais tem é aquele quadro topíssimo, em 2 anos de indústria, o manutentor tirou a tampa, não botou de volta, os cabos caem, sujeira entra. O cara, depois que ele já não vai pôr de volta, ele passa os cabos por cima e para mim começa a lixar um quadro por conta disso. Então eu coloco esses chamados clipselas aí, coloco a abraçadeira e ele já fica no próprio parafuso que segura a canaleta e hoje ensina a galera a usar, porque você vai pagar menos de R$1 para cada um. Então pega no autoportante desse, você vai gastar às vezes 30 pila, 40 pila, sabe? Para deixar ele, aumentar a longevidade dele. Porque você controla muita coisa quando você monta, mas é difícil você controlar um manutentor que está fazendo serviço às pressas, que está em situação precária, aquele calor escuro e tudo mais, né? Então a gente já facilita a vida dele também. Isso é um ponto legal de discutir, que é o pós, né? O que a gente vê muito na indústria, quem nunca fez um painel e voltou 5 anos depois? Né? Então, assim, o cara não trocou o filtro do ar nesses 5 anos. Nossa. O filtro tá quase em vida. A gente dá risada, mas eu acho que isso é uma conversa interessante pra gente ter sobre a manutenção do quadro elétrico, né? A manutenção. Hoje eu vejo que popularizou bastante. Uma câmera termográfica mais simples pra você ver, olhar ela, testar de fora, reapertar, não custa nada. Agora, pensando em reapertar, não sei se tem na pauta, tá? Vou... A pauta nós que fazemos agora aqui. Não sei se tem nessa pauta, mas borne mola ou borne parafuso? Olha. Eu quero ver o Alexandre. Você pergunta e você não responde direito, né? O que eu vou te falar? Essa eu quero ouvir de você. Mano, eu tive várias discussões, então, inclusive meu gerente lá, ele briga comigo, porque assim, ele é, mola, mas eu ainda tenho preconceito com mola. Assim, esses dias eu falei com quem? Acho que o pessoal da Fênix, talvez. Eu tava discutindo e eles falaram, cara, inclusive quando você usar mola, você não precisa usar terminal. Porque você usa terminal... O mola perde o efeito. O mola perde o efeito.
Então, quanto que você usa? Você coloca o cabo sem terminal, porque o que é o lance do parafuso? Né? Quando você está sem terminal, ele sofre... A pressão em cada fiozinho, exatamente, né? a pressão. Então, assim, a tendência é que ele vai perder. Exatamente. Aquele efeito de descabelar, né? Ele descabela, então por isso você bota o terminal para deixar fixo. Então, mola, o ideal é que você não use isso. Eu acho que o pessoal da Sims também falou, cara, não, mola, mas, cara, quantas vezes já... É trauma, talvez, né? Na correria lá, inverte o motor, você bota a chave lá, o negócio não vai... Mas hoje os bornes estão muito melhores, né? Hoje você encaixa, né? Não precisa mais botar a chave de fenda e forçar, e só conecta e tira. Então, eu acho que depende muito. Se você está trabalhando com borne, né, de qualidade, um equipamento de qualidade, pô, mola é muito mais rápido. Mas se não, meu amigo, se, né, você está usando uma coisa meio... dá trabalho. Hoje, a maioria dos terminais, a mola, mudou um pouco a geometria com o passar do tempo. Agora eles são considerados push-in. Sim, Você exatamente. só pega e empurra, não precisa nem deprimir exatamente. a mola para encaixar, né? Agora, ele cria aquele problema de você pegar o fio decapado e você errou ali, ou os terminais que são duplos no mesmo conector, um filete saiu para fora, e aí quando você tira e vai ver, ele ficou 80% dentro e 20% dobrou. Exatamente. E aquilo não volta no lugar de novo, então tem problemas. Mas um momento agora, aula, desculpa, eu sou... Não. Dou aula. Estamos aqui para aprender. Então a gente tá aqui para aprender mesmo. Tenho informação na minha cabeça. São 5 grandes vantagens dos terminais a mola. De você não requerer da manutenção e aperto. Sim. Tá? Então, ele fica uma tensão constante ali. Ele não requer, como você mesmo falou, o uso de terminal. Inclusive, ele é mais seguro sem o terminal, porque ele funciona como uma cunha e ele garra ali no filamento. Ele não frouxa por vibração, diferença de temperatura, nem por estresse. Até transporte, né? Quantas vezes um transporte, um painel tem que reapertar? Então, ou o próprio reaperto que você dá, de apertar um terminal a parafuso e depois o metal se conforma e ele, de certa forma, ele relaxa e fica um pouco mais frouxo. Quem dá torque nos cabos sabe de dar o torque de novo depois, antes da entrega ou no momento da entrega, né? Também porque solta. E então é mais rápido, não requer manutenção. Não requer o terminal. Ele é mais compacto e ele é mais barato de se montar. Porque você não precisa ter um conjunto metálico que você monta assim e parafusa por assim. Eu projetei máquinas de montagem lá no Canadá. É simplesmente aquele formatozinho de aço mola revestido e ele encaixa por um eixo de montagem. Então, a montagem é mais barata, é menos componente e ele traz ainda todas essas outras vantagens. Agora, a gente sabe que o pessoal vê que às vezes como inovação não é tão difundido no mercado e o preço final às vezes pode ser um pouco mais caro, mas ele para fazer é mais barato. Não, acho que no conjunto da obra que você vai gastar menos tempo, você não vai gastar terminal, o colaborador muitas vezes lá da empresa não vai perder o terminal, né? Porque compra muito terminal, esparrama o terminal, mas assim, ele é muito mais rápido fazer. E a questão do disjuntor motor, aquele pente do disjuntor motor? Isso tem que ser bem calculado. O que vocês me falam disso? Cara, já usei muito. Ele, na verdade, não sei nem se a palavra existe, mas ele multiplexa a alimentação, né? Com uma única alimentação. Exatamente. Mas tem vários pontos que a gente precisa cuidar nesse caso, né? Já vi muita gente, por exemplo, colocando o borne de ligação no primeiro disjuntor e não no meio, uma sequência de 5. Tem isso aí mesmo, né? Então a pessoa coloca no primeiro ali e a gente sabe que, eletricamente falando, né? Como é que é o comportamento da corrente? Exato. A corrente vai passar toda até o fim e talvez não é o ideal. Então eu acho que ajuda muito. Mas tem que ser montado com os devidos cuidados e instruções, né? Esse negócio de usar ou não usar, depende para quem você pergunta, vai te dar uma resposta diferente. Pergunta pro manutentor. Ele odeia isso aí. Ele vai xingar você. O diabo foge da cruz. Vai xingar você. É igual a borne mola. Então.
Agora, pro projetista, pro montador, cara, fica muito mais elegante, menos cabo, mais rápido de fazer, mais seguro, mais compacto. As vantagens são diversas. Mas tem aquela empresa que faz aquele esquema de montagem rápida, né? Aquele sistema da Sims lá. Que ele vai direto componente com barramento? Aí você vai montando. Porque assim, uma das coisas ruins do Paint, eu acho esteticamente fica bom, né? Eu super gosto. Mas o problema é o mantenedor, por exemplo. Cara, muitas vezes o cara tem que desarmar o painel inteiro para trocar um disjuntor, né? Para trocar um disjuntor, ele já teria que desarmar, pelo menos o que tá acima, né? Exatamente. A maioria das vezes é o geral. Com a galera que fala, mas aí eu tenho que parar os 5 motores para trocar um. Eu falo, gente, mas vocês estão fazendo isso com o quadro energizado? Mas vamos lá. É porque assim, ó, é um pouco de trampo, assim. Você desarma o painel inteiro, aí você desmonta, tira o pente, coloca, né? Então, tem solução hoje no mercado um pouco melhor. Você só... É claro, você vai desligar, desconecta, coloca outro disjuntor, conecta de novo, né? Tem a solução que agora eu esqueci, o nome dela é Tessis, né? O que é? Vou olhar aqui depois. Dá uma olhadinha aí, mas isso pra mim é, assim, tem, isso é lá na gringa lá. Não, tem aqui, a gente usa lá. Pô. A Sims tem. A Sims tem um. Eu vou depois dar uma olhada, mas assim, eu acho que a evolução é isso. Né? O pente totalmente usual, ele fica bonito, dá o espaçamento correto dos disjuntores. Deus o livre você jampear cabo, né? Não dá. O conector, entra um conector só, o cabo, ótimo. Mas eu acho que muitas vezes o mantenedor, né? Da posição que tá. Eu gostei dessa solução, né? Então você, claro, tem que ter o procedimento de segurança, né? Desliga, energia zero, né? Testa ali. Mas a troca é mais rápida. Mas é casos e casos, né? Como tudo na vida, né? Mas eu gosto, a gente usa bastante. Às vezes o projeto não comporta alguma solução específica. Então, super usual. Outro componente que o pessoal tem a opinião dividida é aquele bloquinho de conexão entre o disjuntor motor e o contator. Eu super gosto. Eu acho que quando a gente trata de uma partida direta, até uma partida inteligente, algo assim, eu acho que faz sentido, né? O que precisa cuidar é ter o mesmo contator em estoque de spare part, né? Porque se você vai trocar o contator, já não funciona o pente. Entendi. Até o disjuntor motor, né? Tem vezes que não ou encaixa. até mesmo o disjuntor motor. Então você vai ter que manter padrão ali, senão é complexo. Assim, facilita, é muito mais rápido a montagem, facilita demais, fica até mais barato, eu diria, porque do contrário disso, a gente fazia, em alguns casos que o cliente já deixava claro que não gostava, a gente falava que a gente fazia um pigtail, talvez, um rabinho de porco que você pega um pedacinho assim de cabo, dá uma enroladinha nele e coloca em cima. Eu lembro disso. Até a gente usava para testar corrente, né? Sim. Às vezes não tinha ponto para testar corrente, você usava para testar corrente no rabinho de porco. Exato. Rabinho de porco, não lembrava disso. É porque, assim, se você tem um conjunto de 15 disjuntores motores e vai ter uma canaleta para ter 15 contatores, você perde aquele espaço e os cabos estão saindo aqui e entrando aqui. Exatamente. Então, de repente, dá para fazer igual é sugerido. Nós não vamos usar o conector rápido ali, o terminal. A gente vai fazer esse pigtail e aproveita o espaço. Porque a grande vantagem ali, além de não ter o cabo terminado, com rótulo, ponto para dar mau contato. Aquecimento, né? Então, é o espaço. Sim, sim. Premium dentro do quadro elétrico. A gente paga para ter o espaço ali, né? Então, é bom economizar. E refrigeração? Desculpa. Não, eu só ia complementar que assim, aqui no Mato Grosso do Sul nós temos, diria que o privilégio de ainda ter espaço para ampliação, né? Muitas fábricas têm espaço sobrando para colocar um painel. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem clientes que, só falando da Rocco, ela tem um inversor que é para você colocar na máquina, o Armor Power Flex. Nós temos clientes comprando o Armor Power Flex para colocar ele ali já no pé da esteira, que é um equipamento IP 66, 69, para poder esvaziar a sala de painel, porque ele não tem mais como ampliar a indústria, porque não tem mais espaço para colocar painel. Já vem, encapsulado. Ele já vem encapsulado, ele já é o disjuntor, já tem o Safe Torque Off, você
só liga ele, a energia dele já liga ali no motor. Entra e a sai. rede, Faz tudo. entra e sai, conector IP69K, né? Conector M12 de rosquear. E o próprio varal de alimentação você pode sair de um, colocar em outro, e você tem uma quantidade lá. Então, assim, em São Paulo, que nós temos um espaço um pouco mais limitado, você falar que vai economizar um tamanho de painel é algo extremamente valoroso, né, para o cliente. E daí vem essas tecnologias de Soluções, né? de melhoria, né, na montagem. Agora sim, a indústria não gosta de mudar. A indústria não gosta de se atualizar. A tecnologia evolui muito rápido. Mas tem aquele já funcionava assim, deixa assim. Sim. Tem aquele que vê automação como inovação. Gente, 2025, cara, automação a terceira a indústria 3.0. Terceira revolução. 50 anos atrás. Exato. Né? Então, quanto menos trazer um componente diferente, né? O pessoal tem muito medo, esse receio de renovar, de usar tecnologias novas, coisas novas. Agora, refrigeração de painel. Eu vejo muito, né, problemas, ainda mais com a galera que está começando, por exemplo, não olhar o datasheet do inversor de frequência, não se preocupar com o espaçamento mínimo, né, e a quantidade de calor que vai ser dissipado dentro desse painel. Muitas vezes o cara não coloca ventilação, né, malemar abre uma grelha, né. Fala um pouquinho disso aí. O que você já viu, Gustavo? Cara, eu pego muito quadro feito por todos vamos dizer, não quero dizer tipo de gente, mas pessoas que estão em diferentes estágios da jornada, né? Aquele que às vezes nem informação tem e tá pegando oportunidades, entregando soluções, até aquele que é assim como eu, é mestre, mas que às vezes não montou quadro sim ou não. E esse tipo de coisa não se ensina, cara. E não dá pra esperar que a pessoa vai ler o manual de todos os componentes, de todos os quadros, saber que tem um espaçamento mínimo, saber que tem distanciamento, entender que o tanto de calor que ele produz pode ser colocado num cálculo para ver fluxo de ar, arrefecimento, refrigeração. Quanto menos o mínimo. A galera não entende hoje, a maior parte dos painéis que eu reviso, a maior parte não, mas frequentemente o pessoal não faz nem a ventilação do jeito correto, né? Soprando adentro, filtrado, pressão positiva. E eu, por vezes, eu não me canso de falar, eu vou falar isso até todo mundo entender, que a refrigeração é o nome errado, né? O arrefecimento ali, entrada embaixo, saída em cima. Entrada filtrada, uma ventoinha ativa, soprando adentro. Isso causa pressão positiva do painel, que vai fazer, se tiver qualquer buraco ou orifício aberto, fazer o ar sair, ou seja, não vai entrar ar que não seja pelo filtro, e a saída em cima. Se precisar de mais, vamos dizer assim, fluxo de ar ou pressão, coloca dois em paralelo, não um jogando para dentro, um jogando para fora. Né? E hoje eu encontrei artigos que justificam isso, inclusive da Rital, né, para mostrar e fundamentar. Porque quando é o Gustavo que fala, o cara fala assim, mas e aí você fez o teste? Você tem muito hater? Tem. Ixi, cara, acho que eu até tenho um pouco de problema de lidar com os haters. Mas assim, não que eu esteja me comparando nem nada, mas eu vi um corte esses dias de podcast, o cara falando assim, se você hoje tem problema com haters, só entenda isso. Até Jesus, que era um cara que nunca fez mal pra ninguém, viveu a vida pregando amor e a paz, foi um dos caras mais odiados, né, da sua época. Então, se até ele, que nunca fez mal pra ninguém, tem os seus haters, vamos dizer assim, quanto menos você, que tá ali se posicionando, né, e o meu posicionamento é fazer o certo, entregar qualidade. E aqui no Brasil o cara fala, mas se você fizer isso, você não fecha projeto. Você não sabe a minha realidade quando eu estou montando. Quem é você? O cara assistiu um corte, vem, quem é você na fila do pão para falar isso? Olha aí, teve um que veio esses dias, e aí machuca um pouquinho, que ele veio assim, receber dicas de um gordinho. Teve isso aí? Aí é complicado, pô. Eu fico assim, cara. Aí é grave, eu acho, hein? Pô, cara. Mas enfim, isso é eu aprendendo a lidar. Agora, tem muita gente que educa. Fala assim, mano, porque assim, não sei tudo, eu tô na busca dos melhores padrões de tudo. Mas ele fala, isso que você fez errado. Ó, isso aqui não é assim.
Isso aqui é diferente, eu já considero um jeito. Então, estou aprendendo. Inclusive, meu método de rotulação vem desses anos expondo o meu serviço e pessoas dando sua opinião, né? Construtivamente. Né? Então, estou sempre aberto. Agora tem aquele que vem pelo ódio, entendeu? Sim. E aí não agrega valor. Falta maturidade. Então, Chaparia é importante no painel? espessura de chapa e robustez? Não, eu acho assim, ó, também, mas assim, hoje em dia a gente tem algumas diferenças entre produtos, entre chaparia. Né? Eu vejo uma distância grande, né, de alguns fabricantes. A gente sempre fala isso porque eu nunca vejo, é muito difícil, né? Não sei se o pessoal está muito imerso nesse mundo ali de montagem, mas eu vejo um descaso com chaparia. Né? Sim. Tipo, o cara se preocupa muitas vezes em ter um produto de qualidade. Cara, a chaparia é a mais barata, ou a chaparia é mais fácil. A gente se preocupa muito com chaparia lá, porque, cara, muitas vezes você vai ter o logo do seu negócio. Vai ter seu logo. E aí você tem uma montagem legal, 5 anos, 4 anos, tá derretendo aquela chaparia. A casca saindo, tudo oxidada. Fala um pouquinho disso aí. Chaparia é importante? Olha, Lê, Quando a gente pensa em chaparia, eu penso nas normas lá, nos tipos de painéis que a gente falou mais cedo, né? Hoje, tem clientes que solicitam e existem normas para isso, enfim, até não sei se caiu alguma coisa nesse sentido, mas eu lembro na minha época de projeto, alguns painéis o cliente solicitar que ele seja TTA ou PTTA, né? Basicamente são testes feitos em laboratório para garantir que que aquele padrão de montagem, aquele tipo de montagem tem uma suportabilidade de temperatura, de nível de curto-circuito e todas as outras coisas ali que garantem o bom funcionamento e seguro daquele painel. E não são todos os fabricantes que têm esses testes feitos. Então, quando o fabricante vai lá e põe o nome dele, leva uma chaparia dele para laboratório e fala assim, cara, eu quero que você bota fogo nisso aí pra gente ver até quanto que aguenta. Explode, né? Quero que você explode isso aí, dá um curto nisso aí de sei lá quantos KAs, né? Pra mim isso aí tem um sentido. Pra mim é um fabricante que tá pensando numa segurança, que tem um sistema todo padronizado para que você faça isso. E aí para mim que tá a qualidade, na segurança. Segurança é extremamente importante. Então, muitas vezes a gente não pensa, mas se você colocar uma chaparia qualquer não estudada, é fácil ali você ter um inversor explodindo, um disjuntor explodindo, e essa chaparia não suportando essa explosão e machucando alguém. Então causando mais dano. Causando mais dano. Não é só o dano nela, né? Mas pode causar dano em alguém. Então, para mim, a chaparia é de extrema importância, sim. Precisa ser bem avaliado, precisa ser bem cuidado. Até dando um passinho à frente, você vê que existem painéis que são feitos para suportar um possível curto ou possível explosão numa área potencial explosiva, né? Painéis com proteção EX, área classificada. Se você não tomar cuidado num painel desse, adianta você colocar o controlador mais caro, o hardware mais caro, o sensor mais caro e seu painel não é de qualidade. Sim. Então acho que vale pensar em tudo isso, sabe? Bacana. Eu acho que, veja se tu concorda, né? Quanto maior o projeto e geralmente mais caro, mais benéfico a gente se preocupar com a qualidade disso. Mas eu volto naquilo que eu falei no começo. Como a gente faz qualquer coisa é como a gente faz tudo. Então, se hoje a pessoa se coloca no mercado e tem um posicionamento da marca dela, tá que o serviço dela pode ser fazer o mais baratinho, aquele cara tem o serviço baratinho. Mas aí tu vai esperar que o painel seja baratinho, a marca dos componentes seja baratinho, a montagem não tenha o identificador assim, tenha o de identificador assado ou sem identificador. Agora, como eu me posiciono vendendo qualidade, né, é posicionamento da minha empresa. Eu não posso ir pro baratinho, eu não posso ir porque não é catalogado, classificado, porque não é coerente. E quem vê que aperta o botão de emergência, o quadro faz blob, blob. Um quadro de 800 por 1200, fica blob, 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 blob. O operador tá apertando lá, o quadro fica bengolando assim. Porque assim, o quadro elétrico é o que é tangível. Se o projeto tá bem feito e funciona, mas não tem a segurança, o cara nem sabe nem percebe.
Agora, o quadro é o que o cara toca. Se os componentes tem aquela beiral de plástico, tem rebarba no botão, o botão fica preso, aquilo é a parte tátil, né? Então, a gente que vende qualidade, se posiciona no mercado com qualidade em tudo, a gente usa os componentes de marca, inclusive os painéis em si. Então, a gente preza por qualidade e nem sempre vai até o limite, porque isso tem custo. E até um certo ponto você tem retorno e depois de certo ponto nem tanto, né? Tem que ver se comporta, o projeto comporta. Eu acho que essa dica ela não é pro montador, é a dica pro cliente, né, cara? Sim. E agora meu lado comercial falando um pouquinho mais alto, para de apertar o fornecedor até o osso. Deixa ele usar coisa de qualidade. Né? Porque a primeira coisa que vai embora quando você quer comprar uma coisa muito barata é a qualidade. Né? A gente tem aquele triângulo legal que a gente sempre fala, né? Ou a coisa é rápida e barata, ou é barata de qualidade, ou é de qualidade e rápida. Aquelas três coisas não se unem. Não se unem, né? Presta atenção nisso quando for comprar seu projeto, quando for negociar o seu projeto. Tente, eu diria até indo um pouquinho mais além, tente conhecer um pouco disso e quando você receber uma proposta de um painel, analise ela. Bom, que chaparia que você está usando? Essa chaparia é boa? Esse componente que você está usando ele é certificado, ele é internacional? Porque muita gente olha o preço. Agora, fala pra mim, cara, isso aqui agora, o Gustavo, empresário, empreendedor, projetista, montador, entrega solução e que se meteu em fazer venda. É difícil a gente vender qualidade aqui no Brasil e eu me posicionei vendendo qualidade. Como é que você tem uma estratégia, algum, vamos dizer assim, roteiro para que você consiga educar? Porque eu acho que a decisão vem através da educação, né? Por que você tá botando mais caro? Cara, você tem que explicar que a chapa é mais espessa, a pintura eletrostática é mais espessa, que vai durar mais, que isso... O que você faz? Porque, assim, pelo que você falou, vocês trabalham com entregas de qualidade, mas vocês, acho que acima de tudo, atendem a necessidade do cliente. E o cliente ele vai chegar, pelo menos da minha experiência, a maioria, eu quero mais barato. Como é que você lida com isso, cara? Que dica você pode passar pra gente? Essa dica que eu acabei de dar, basicamente, é a chave do negócio, né? Para clientes que já conhecem a qualidade de um produto que a gente entrega, que são, cara, não, beleza, vou comprar de vocês, porque eu já tive boas experiências e já não me deu dor de cabeça, não tive problema, o negócio está aqui funcionando até hoje. Eu já tive casos até interessantes de amigos, né, de faculdade trabalhando em empresas locais aqui. Falou, cara, a única coisa que não está dando problema aqui é o painel que você montou. O resto tudo é só por Deus, é só Jesus na causa. Né? Então, assim, clientes que já têm essa noção de que nós trabalhamos com qualidade, talvez a gente vai mandar uma proposta, trocar uma ideia, dar uma ligação por telefone e tudo mais. Agora, foi um cliente novo, que não conhece, que vai para o mercado, é a primeira vez que eu estou cotando. Eu não entrego um orçamento na mão dele. Eu apresento. Eu não deixo ele sair sem eu ler detalhe por detalhe da minha proposta e falar para ele, ó, tá vendo isso aqui? Eu uso essa chaparia de qualidade. Se você for cotar com o meu concorrente, pergunta qual que é a chaparia que ele está usando. Eu acho que o momento da apresentação da proposta é o momento de aí sim você educar. Educar no sentido assim de ajudar o teu cliente a comparar qualidade. Porque depois que você comparou as qualidades, a gente não está cobrando mais caro pela qualidade. Se o nosso concorrente também usar a mesma qualidade que nós, a gente vai estar ali num patamar próximo de preço. E aí vai mandar o tamanho da empresa, vai mandar a velocidade da produção, a estratégia, condições de pagamento. Aí são outras coisas que... Então, assim, eu acho que a qualidade a gente tem que tentar instruir o nosso cliente a ser uma commodity para ele. Ele trazer os dois no mesmo padrão, tá bom. Agora vamos negociar preço. Preço, prazo de pagamento, prazo de entrega. Equalizou, né? Equalizou. É uma equalização de verdade. Agora, o problema é quando o cliente ele acaba não equalizando isso. Então, ele pega o meu orçamento com negócio de qualidade e tá lá X mil reais. O outro que malemar mandou uma planilha em Excel ou uma coisa menos profissional, tá um pouco mais barato, vai fechar com o outro. Então, a tentativa é ajudar o cliente a equalizar isso para poder, depois sim, a gente falar de preço. Tu quer ver um outro problema? Você faz esse serviço de instruir, de educar, e não estão ali todos os tomadores de decisão. Aí o cara que entendeu, chega lá
verdadeiro tomador de decisão e fala, ó, tem o A e o B. Ele não vai ter o tempo de falar, ó, não, mas o A, a chaparia é mais espessa, a montagem... Não, vai falar assim, esse funciona? Sim. Esse funciona? Sim. Pô, esse aqui é 20%, 30% mais barato. Tem projetos de centenas de milhares de reais. Então pega esse aqui. Então, uma coisa que eu aprendi cedo na minha jornada é você ter os tomadores de decisão ali para instruir o cara que vai tomar a decisão. Porque às vezes você instrui o outro e o telefone sem fio chega a 10% da informação e ele vai tomar tomador de decisão, né, não vai ter essa instrução e vai optar por quê? Porque ele vê ali, né, o preço. Agora eu vou colocar uma contrapartida também. Hoje, o tomador de decisão, muitas vezes ele não está aqui. Tem assim, projetos que a gente trabalha, né, Ale? Você faz todo aquele trabalho com o pessoal local e aí a tua cotação vai junto com outras 3 para um portal. Você não sabe quem que é o comprador, muitas vezes não consegue nem falar com esse comprador que está descentralizado. Então, se você não conseguiu fazer uma equalização decente no começo, às vezes a gente de repente até numa dica de livro, né? Acho que o spin selling é fantástico quanto a isso. Você tem etapas de decisão ali, você tem o patrocinador. De repente você não conseguiu ajudar o teu patrocinador também, ainda que ele não seja tomador de decisão, a equalizar os orçamentos, aí dali pra frente é complicado, cara. É complicado, porque as empresas têm essa tendência e pessoas que dão treinamento para nós de vendas também dão treinamentos pros compradores. Para nós, ele chega e fala assim, cara, você não pode deixar o negócio virar uma commodity. Tem que mostrar o seu valor, mostrar tudo. E pro comprador, ele tá falando, cara, você tem que transformar tudo em commodity. Então, por isso que eu prefiro, já sabendo o comportamento do comprador, tentar ajudar para ele entender a qualidade do negócio, chegar para ele num patamar ok. E depois, sim, a gente falar de preço. Vai chegar o momento da gente falar de preço. Se ele especificar para o outro a sua entrega, aí você ganha ainda na velocidade, em casos de sucesso, né, o know-how, a responsabilidade, a gente tem uma empresa grande por trás e tudo mais. Entendi, cara. Acho que a gente tem esse problema hoje das coisas estarem separadas, né? A pessoa que compra não é a que recebe não é a que especifica não é a que entrega para a produção e é um problema aí, né? Um problema interessante na área de vendas, né? Acho que é... Tem isso mesmo. Porque assim, o que a gente falou, resumindo, a gente bateu um papo ontem também, um pouco parecido com isso, elevar o nível de consciência. Né? E pode ser que aquele amigo da manutenção te ajude. Né? Porque se ele está bem ciente do que está entregue, ele não quer aquele problema para ele. Eu tive fazendo umas visitas dias atrás, né? Até o rapaz comentou, cara, poxa, até é ruim falar, mas tal empresa veio para cá, cara, os caras deixaram uma bucha pra gente, assim, né? Desde a infraestrutura ruim, e aí mal dimensionados, o motor desarma toda hora, baita passivo que nós recebemos. Foi essa palavra que ele usou. Então, assim, claro, eu acho que é importante o tomador de decisão, é importante ele ter consciência do que ele está comprando, até porque muitas vezes ele está pagando. Grandes corporações é mais difícil mesmo, né? Porque, assim, é muitos fluxos. Tem o cara da engenharia, tem o cara que fez o projeto, aí tem o comprador. Então, assim, o processo deles tentam equalizar, né? Até para descritivo, detalhado, detalhar muito bem o que você está entregando. Mas é isso. Tem esse desafio mesmo. Né? Mas muitas vezes o cara não quer o passivo. Então, assim, ó, ele é aquele cara que vai lá no coordenador, no gerente e fala, cara, olha, aqueles caras deram aquele problema lá. Né? Olha o passivo que a gente tem. Pô, produção parou hoje, cara. O disjuntor vou ter que trocar todo final de semana, tudo mal dimensionado, cabo mal dimensionado. Então, isso acontece. Né? Então, cara, vender confiança, né? Fazer certo, vender confiança é uma coisa que é só investimento. Olha, eu esqueci de entregar para vocês a agendinha da patrocinadora, né? É importante. Tamo junto. Show, obrigado. Elétrica e automação. Olha aí. Produto, serviço, automação industrial, coleta de dados para a indústria 4.0, gerenciamento de energia e instalações elétricas industriais. Dourados MS, mas atende Brasil. Brasil. Né? Não tem como ficar só no estado. Tá aí um outro erro que a galera comete muito. Fala, nossa, na minha cidade não tem indústria. Fala, nossa, você tá pensando em ir ali 10 km para cá e 10 para cá.
Né? Aqui a gente vai pro Tocantins se precisar. Tô pegando projeto em São Paulo, projeto que foi pra Europa. Tem que abrir esse leque aí. A última venda que eu fiz foi em Luiz Eduardo Magalhães. Mato. Na Bahia. Bahia. Nossa, Lá na ponta da Bahia. Senhora, eu vacilei agora também. Tá boa. Gustavo, você comentou comigo, eu achei interessante. Quais são os 7 pecados? O negócio é o seguinte. Eu faço análise de quadros elétricos todas as quintas-feiras. E tem erros, assim, que são... Vou chamar de erros, mas aqui vamos chamar de pecados, que os montadores, os projetistas cometem, que são gravíssimos. E eu fiz uma coletânea dos 7 piores. E eu vou trazer, eu quero saber como vocês fazem. Não só, claro, esses erros vocês não vão cometer, mas como é que vocês lidam com eles. E o erro número 1, não por frequência, mas por importância. Deixa eu até ver a minha colinha aqui. É um aterramento mal feito ou inexistente dos quadros elétricos. O que vocês fazem lá, Kevin, em questão de aterramento nos quadros que vocês vendem? Entrega. Olha, eu acho que eu vou dar um passo atrás lá na hora que nós estamos fazendo o kick-off do projeto com o cliente, que é a primeira coisa que a gente pergunta e às vezes tem cliente que nem sabe responder, como é o aterramento dele na planta. Então, assim, nós temos casos de clientes que têm um aterramento via resistor, então você tem um resistor entre o aterramento do painel e o aterramento a malha de terra em si. Tem clientes que têm uma barra de terra só para sinais digitais e outro cliente que tem uma barra de terra para potência, sistemas diferentes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de você saber quando vai comprar um painel elétrico, para que você possa informar o cara para que o montador também tenha condições de te entregar o negócio correto. Normalmente, o que eu me lembro da fábrica de nós fazermos era sempre separar em 2 barras de terra. Uma que nós vamos aterrar toda a parte de potência. Então, terra da fonte 24 volts, terra do inversor, a massa do painel, né? Então, importante que nós fazemos muito lá é ligar um cabinho entre o painel e a porta do painel. Isso é muito importante. Principalmente porque a porta do painel é onde você vai ter mais contato. Então, para que o usuário não seja o aterramento, é bom você aterrar. Então, lembro de fazermos isso sempre. Então, tem alguns clientes que vão falar, eu quero que você ligue as 2 barras porque eu tenho um aterramento único. Porque senão pode ser que o cliente chegue, alimenta um único ponto de terra no painel e você fica com uma terra flutuante. Tem clientes que eu quero que ligue o neutro junto com a barra de terra de potência, o terra analógico é separado. Então, lá eu lembro de termos muito... não existe um padrão, né? Existe como está o cenário do cliente hoje. Mas não aterrar não é uma opção. Nunca. Não pode. É 1 ou 2, né? Não, 0. Não aterrar, não. O aterramento, acho que ele além de tudo, é proteção, né? Além de tudo, é proteção. E pensando na segurança, é indiscutível. E você, como é que monta lá, Gustavo? Cara, além... Né, a norma especifica todas as massas metálicas aterradas, mas tem uns macetezinhos que a gente passa. Né? Os quadros elétricos, a maioria vai ter uma rosca soldada para o pessoal colocar um terminal olhal, colocar uma arruela de pressão e uma porca autotravante, para aquilo não sair. É quase como fosse soldar, vamos dizer assim, aquele cabo de aterramento. Isso faz na porta, isso faz na carcaça, isso faz na placa de montagem e distribui num barramento para fontes, a carcaça de inversores, a ida que vai para todos os motores, né? Mas um outro ponto indo um pouco além, né? Muita gente que faz projetos de máquinas e se preocupa com redundância de algumas coisas, mesmo que às vezes não necessária, não faz a redundância do aterramento. Por exemplo, que é uma coisa que pode gerar eletrocução e morte. Né? Então, alguns quadros elétricos vão ter ponto de aterramento, igual você falou, na porta, embaixo e em cima. Não custa, cara, um cabinho extra ali, sabe? De colocar a arruela de pressão, colocar uma porca autotravante. Né? E eu analiso alguns quadros gringos. Tem aluno, por exemplo, lá na Irlanda, né? Recebendo máquinas da Alemanha e tudo mais. Então, também trabalhei no Canadá, também com montagem e projeto. E o pessoal se preocupa, assim, absurdamente e corretamente com o aterramento, a ponto de fazer redundância, ao invés de usar cabo, usar malha. Né? E chegando aqui no Brasil, a norma específica que tem que estar aterrado. Alguns não o fazem, e quem faz deixa uma coisa assim meio precária. Né?
Então, esse que eu falei agora é o que eu consideraria o mínimo, sabe? De usar o terminal correto, terminal olhar, se der uma arruela de pressão, uma porca autotravante, e se der fazer uma pequena redundância nas portas, na placa e tudo mais. E assim como você falou, não ter aterramento não tem como, não atende norma e não está seguro, né? Acima de tudo. Por coincidência, hoje, falando com um consultor de tecnologia da empresa, e excelente amigo, Bernal, né? Falei com ele também. Um mestre, né? Em acionamentos. Nós estávamos conversando sobre uns possíveis problemas em sistemas de controle de movimento. Ele falou que ele já teve casos onde a placa do painel era pintada e a pessoa, quando foi fixar o rack ou os dispositivos de controle, não se atentou e não aterrou. Então, aquela massa daquele dispositivo ficou sem aterramento. Isso gerava interferência e o equipamento não funcionava. Então, ainda que esteja seguro, você precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Se a placa é pintada, tem muitos clientes que exigem, eu quero o painel cinza HAL 7035 com a placa laranja, ou com a placa branca, ou tem petrolíferas, é cinza Munson não sei o que com a placa branca. Então, tem alguns tipos de padrão de coloração de painel nas empresas também. A gente precisa se atentar a isso. O dispositivo que você for colocar lá, dependendo da forma como você colocar, tem que garantir que ele esteja aterrado na massa do painel também. É outra função, né? É a proteção e o funcional, né? A questão de ruídos, interferência nas malhas dos sensores, né? E tudo mais. Top. Qual que é a outra? 7 pecados. Aqui tá um. Esse aqui não é que eu vejo a galera fazer, mas é que eu pequei. E a partir dali eu coloquei. Falei, não pecarei novamente. Que é não estressar os terminais quando você está fazendo a montagem e antes de entregar. O que acontece? Você acha que você apertou, tem aquele que vai até com o torquímetro aqui, mas se você não torqueou aquele terminal, aquele contato, e não checou depois que esse quadro viajou 2.000 quilômetros, aquele negócio solta, cara. E começa a dar problema, interferência. E às vezes é só questão de você colocar e estressar. E a gente estava falando mais cedo de bornes à mola. O borne à mola é meio notório. Você colocar e não ir até o final, ele fica muito próximo da beira, ou às vezes quem coloca errado fica pouco filamento, e no que você puxa ele solta. Né? Então, não estressar os pontos de conexão depois que você coloca ali, ou antes do comissionamento. Já aconteceu problemas contigo disso aí? Sempre. sempre. Acho que dá aquela conferidinha depois que você apertou, tudo, acho que é fundamental, cara. Cara, eu lembro no passado se usava muito o pré-isolado, né? O pré-isolado meio que caiu em desuso, ou eu tô enganado? O pré-isolado é terminal. Aquele tipo pino? Que sim, você, sim. Né, que você colocava, né, porque hoje a gente usa muito tubular. Tubular descasca, entra, aquela, né? E era muito, eu nunca esqueço quando eu montava painel. A gente montava muito painel para aviário, na primeira empresa que eu trabalhei. E aí chegava encarregado, puxando. Aquele terminal. E aquele terminal, cara, se o terminal não fosse, se o prensa não fosse legal, saía tudo na mão, cara. E dá uma falsa sensação, porque ele segura um pouquinho. Um pouquinho. E aí, assim, era padrão. O cara chegava nas bancadas e começava a puxar os painéis de todo mundo ali, pra ver se estavam bem prensados. E aí eu até lembrei de uma história engraçada. Que a primeira vez que eu vi na verdade, acho que já era com brocante, o pessoal montando com brocante. O rapaz botou a placa de montagem, montou as canaletas, tudo. Quando ele foi tirar a placa de montagem da bancada para colocar no painel, como é que sai? Ele pregou a placa de montagem no cavalete. Porque o cavalete tava a madeira, né? E aí teve que desmontar tudo de novo para... O pessoal que acompanha o canal vai se lembrar do episódio. Eu, para não sacrificar o meu tampo de sacrifício da minha bancada, coloco umas taliscas, né? Sim. E aí depois levantando pra botar as taliscas presas aqui, cara. E depois que tá eletrificado, pra você tirar aqueles autobrocantes pra... Acontece. Faz parte. Nas melhores famílias, né? Jogo. Fala mais um, Gustavo. 7 pecados dos montadores de painéis. O outro é não tirar foto, cara, do teu serviço. Hoje em dia, mano, a exposição nas redes sociais, não estamos falando de fazer dancinha no TikTok, não. Não estamos falando de sobrevivência de uma empresa no mercado de trabalho.
No mínimo, cara, você fez um serviço, seja você que é montador, fez sua montagem, ou você que faz todo o processo, é documentar isso, cara, porque, como eu falei antes, a montagem é a parte tangível, é a realização física daquele negócio, né? Então, é aquilo que você divulga, né? Não adianta mostrar um projeto bonito. O cliente, o público não vai ver, não vai entender necessariamente. Então, a gente faz montagem muito bem feito, muito caprichado, é tirar a foto, é fazer vídeo e é fazer daquilo um marketing. Hoje a vitrine digital tá aí no Instagram, né? Tem quem usa Facebook ainda, tem quem o mais avançado já tá aí no TikTok. E um pecado, então, é não tirar a foto, não fazer o vídeo e não divulgar isso. Então, falar agora então com o Kevin, como é que é o Eu vou complementar. Lá? Eu vou complementar a sua fala. Assim, não só com o marketing, tá? Mas o tirar a foto, principalmente do painel ali, testado, energizado, é importante por um motivo de segurança sua. Diversas vezes, não é uma, não é duas, diversas. Painel já chegou em cliente, ele foi energizar, pôs uma tensão errada, queimou alguma coisa, seu painel veio errado, seu painel tá com problema. Ou teve casos, infelizmente isso acontece, tem clientes que chega um painel lá, ele fica determinado tempo parado ali até ser instalado, alguém abre ali, tira um componente, vai pôr outro painel que tá precisando. Compra, né? Compra ou qualquer outra coisa. Mas ele tira um componente dali e depois, na hora que vai instalar, o seu painel vem incompleto. Aí você tem a foto, não, tá aqui, o painel saiu certinho, tá? E um ponto importante agora, fazendo um link com o que o Ale falou, também, é assim, por que não essas fotos estarem num QR Code ali, junto com o projeto, junto com o backup do PLC, ou qual documentação tiver? Quando o cara abrir aquele QR Code, ele vai falar, nossa, esse painel era assim quando veio? Legal, belo insight. Memorial fotográfico. Memorial fotográfico. Legal. No final do book de NR12. Olha que legal, o painel era assim quando veio, cara, e aí tá lá, seu nome tá lá, e seu nome tá ali, alguém abre, o painel tá feio por dentro, ninguém sabe que faz 5 anos que você montou aquele painel, que já fizeram... Porque nada, o painel, depois de acabado, vamos dizer, pela pessoa que passou ali, tem a sua marca, né? Sim. Fala, não, mas não era assim. Olha aqui, gestor, o que o cara fez, né? Exatamente. E o marketing lá, cara, como é que vocês fazem? Tem quem cuida? Você mesmo faz? Como é que vocês estão? É precário, né? Acho que uma das coisas que a gente faz é isso, né? Para divulgar um pouco. Mas eu confesso que por muito tempo, de forma errônea, eu era meio cético com essa questão do marketing para a indústria. A gente já falou sobre isso até, né, Kelvin? Sim. Falei, cara, é um público muito direcional, né? Isso aí é para outro segmento. Mas não, a gente entende que são pessoas, né? Pessoas que consomem conteúdos. Então, a gente vem desenvolvendo, não como deveria, eu acho, mas vem trabalhando um pouco mais isso, né? O que a gente usa? Impulsionamento, né? Dá uma impulsionada ali no Google, né? Faz esses bate-papos que eu aprendo muito, né? Bastante hoje mesmo, teve uma aula. E aí a gente acaba, né, desenvolvendo um pouco isso aí, divulgando, né? O pessoal acaba conhecendo. Mas eu confesso que eu ainda sou júnior nessa parte de marketing, eu tenho que trabalhar melhor, né? Mas é extremamente importante, porque, cara, como você falou, é vitrine, não tem jeito, é vitrine. E tem um alcance muito grande hoje em dia, né? Que é um baita benefício esse alcance. É diferente de você botar um outdoor lá com a sua marca, né? Hoje em dia você fazer um trabalho legal ali numa rede social, divulgar isso aí, poxa, dá negócio. Deixa eu contar uma história aqui, então. Eu trabalhei lá no Canadá há 7 anos e a empresa onde eu trabalhava, que projetava máquinas que montavam coisas. Então, se você for ver esse microfone, deve ser umas 12, 15 peças, além da placa, encaixe e tudo mais. Então, a gente projetava máquinas que montavam coisas. Tecnologia patenteada, a patente já aprovada, então a gente podia divulgar. E a empresa, antes de ser comprada, ninguém falava nada. Vinha uma vez a cada 2, 3 anos, eu vi uma pessoa que veio para fazer uns vídeos, para botar no site, sem alcance. E uma outra empresa multinacional gigantesca de automação comprou essa outra empresa onde eu trabalhava, e aí que eu fui entender. A gente fazia antes, aí depois também, mas fazia coisas assim brilhantes, tecnologias inovadoras, e não se falava nada. E eu falo pra galera entender
bem entendido, quando mudou para empresa grande, a gente soltava um peidinho e era divulgado a diarreia inteira. E falava, cara, fazia uma coisinha, não, mas essa coisa é revolucionária e vai não sei o quê. E um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 1 corte, 2 corte, blog, post, LinkedIn, aqui, ali. Não é à toa que essa empresa, 4.000 funcionários, né? Montava máquinas de automação, atendendo todos os continentes. Então, assim, um marketing bem estruturado e forte. Fazendo uma coisinha já é feito um broadcast, assim, gigantesco, uma empresa de capital aberto, então trazia aqueles avanços para os gestores, né, os stakeholders, e ali eu falei, não, então, quando a gente faz essa coisinha, a gente fez tanto dessa coisinha antes, ninguém falou nada. Falei, não é à toa que essa empresa tá gigante, né? E aí eu trago isso hoje, né, pro que a gente faz. E a gente que monta quadro bem montado, entrega projeto bem feito, de acordo com as normas, tem que mostrar isso. Né? Porque é vitrine digital que a gente tem, é a rede social, não tem que ficar criando conteúdo, eu falo pra galera, e seguindo tendência e trend, e saber a musiquinha do momento. Cara, mas posta o seu serviço ali. Sim. Uma boa iluminação, uma foto legal, olha o que eu já fiz, olha onde eu já estive, né? Isso aqui é o que eu sabia fazer ontem, hoje estou melhor. Então tem que ter, e isso é um pecado capital. A galera que faz o projeto e não, no mínimo, tira uma foto e sobe na rede social. E partindo agora, então, para o próximo pecado capital, isso aqui me deixa puto da vida, cara. Galera que vai montar e não faz punção de centro. O cara vem com o autobrocante assim, ele faz a marcaçãozinha lá, tracejou, tá tudo alinhado. E o cara vem com a furadeira e o autobrocante. Desenha a canaleta. E tal. Não, canaleta ainda, beleza, tá lá dentro. Ela ainda vai por cima, né? E os componentes? E as botoeiras do painel que você vê de lado tá assim, ó. Rapaz, isso me deixa pé da vida, velho. Então, o pecado capital que eu considero é não fazer punção de centro na chaparia, tanto pra trilho, canaleta, botão, botoeira e tudo mais. É pior botão botoeira, né? Sim, Mata chapa. uma coisa mal alinhada, né? Acaba, detona tudo que tá por dentro, né? Você estava falando hoje mais cedo que já estão usando máquina CNC para fazer os layouts, tanto furação de placa, a localização dos componentes. O que vocês fazem hoje lá? Tem alguma facilidade extra que se usa ou o pessoal mesmo em escala mede na mão ou layouts de repente plotados? Lá eu não lembro de ter... Não sei se tem hoje, tá? Quando eu saí da parte de montagem, eu não lembro de ter algo automático para fazer isso. Sei que até a dobra de barramento, sim, era possível. Mas pro corte, como você trabalha com vários tipos, várias dimensões de placa diferente, lá ainda não tinha algo nesse sentido. O que tinha para facilitar isso eram a estampa, né? Estampa hidráulica. O pessoal realmente fazia, media na mão ali, centrava, furava e depois vinha com a estampa hidráulica já fazendo a extração do 22,5, né? Porque você já não precisa rebarbar, tá tranquilo, é só vir ali fazer um acabamento da tinta, que é importante. Depois que você estampou, faz um acabamentozinho da tinta ali, pra ela não sair descolando depois do botão, né? Isso é uma dica legal. Vocês passam uma tintinha ali. Passa uma tintinha por dentro, né? Exato. Passa uma tintinha por dentro. Demais. Aí você evita também daquela tinta descolar, né? Da chapa, porque de certa forma você infringiu ela, né? Então, ela acaba, de repente, com a temperatura, a vibração, ela pode sofrer algum descolamento. Então, o que eu lembro de ter facilidade era isso. Mas hoje, com ferramentas maiores, mais profissionais, vamos dar um exemplo do E-Plan, quando você acaba de fazer o layout do equipamento, se você tiver um CNC, alguma coisa, você consegue exportar esse layout até para fazer os furos de canaletas, furos de componentes que vão estar ali dentro. A placa de montagem já sai furada, a porta já sai furada, isso avançou demais. Um ponto que é, claro, se você usa E-Plan e compra Rital, você pode vir com a chapa furada, porque você só manda para Rital, como são empresas... Sim. Você só manda para Rital ali, ó, o tipo de furação que você quer, já, projeto pronto, ela já vem furada. A gente trabalha muito com alimentícia, a gente usa muito inox. Inox é complexo furar. Então, geralmente, a gente faz o projeto e manda num laser.
E aí o pessoal corta tudo no laser, entrega, a gente dá o acabamento e monta. Então, cara, você ganha muito tempo. Porque mesmo com a hidráulica, né, a gente consome um tempo, né, fazer a furação do inox. E acaba com as ferramentas? Acaba com as ferramentas. Meu Deus. Então, geralmente a gente, quando vai fazer quadro inox, precisa ter furação. Mesmo as furações dos prensa-cabos, a gente manda tudo no laser, né? Manda o projeto pro cara, ele corta tudo, a gente vai lá e busca. E lá, quando são painéis complexos, realmente a gente faz isso, ele vem furado. Uhum. Ele já vem pronto. Mas, assim, eu tenho certeza que perto de você que está montando quadrinho hoje em dia, tem alguém que tem uma máquina que corta laser, que faz alguma coisa nesse sentido, né? Então, às vezes é uma dica que vale a pena procurar. O orçar dilui no projeto, muitas vezes. Quando não tínhamos isso, olha o que já foi de porta embora. No Serra Copa ali, né? Nossa. Então, talvez o laser faz, mas tem que ser um laser bem potente. Um jato d'água, um corte a plasma, não deixa o acabamento legal, mas faz também. Mas aí estamos falando de projeto em escala. Vai fazer mesmo que seja grande, pô, aí dá pra tancar, dá pra peitar com uma escalonada, aqueles 2, 3 furos de Serra Copa, ainda vai. Sim. Agora, pra fazer 10 desse aí, cara, nem o custo de ferramenta, nem o tempo vale, né? Aqui, ó. Próximo pecado capital do 7 aqui. Esse aqui, tem coisas piores que esse aqui. Na época, eu já amadureci de quando eu fiz essa lista. Mas ainda entendo porque que eu coloquei isso aqui na época. Aquela galera que rotula a canaleta, ao invés de rotular o componente. Então, você tem aqui o CLP, o módulo de expansão, outro módulo de expansão, do outro lado o módulo de comunicação, e ele põe um rótulo aqui na canaleta, ao invés de botar no componente, cara. E a gente sabe que o quadro vai para a indústria, a primeira coisa que o manutentor faz... É tirar a tampa. É tirar. E a última coisa que ele faz não é botar de volta. Rapaz, como é que vocês fazem rotulação de componentes lá? Os componentes, eles são no componente mesmo, né? Normalmente, no componente, ou se é algo que sai muito, que você tira muito, às vezes na placa de montagem. É quando, às vezes, não tem espaço, na própria placa de montagem, na canaleta nunca. Pelo menos não sai. E o que você usa? De impressora térmica, de rotuladora? É impressora térmica. Hoje nós usamos uma da Fênix Contact, que imprime uns padrãozinhos já quadradinho, com uma cola extremamente resistente, com impressão térmica. E... Aqueles que tem a borda arredondada, assim, não é quadrado? É redondinho? Não, dos componentes é uma etiquetinha até pequenininha, bem discreta. Ela é quadradinha, ela não é arredondada, não. Esse arredondado eu lembro que acho que usa nas luvinhas de silicone, deve ser algum padrão parecido. Nós usamos uma quadradinha, uma cartelinha assim, que vem com 64, você coloca na impressora, imprime ali, só vem colando nos componentes. E vocês lá, Alexandre? Faz como? É impressora térmica. Né? Também as plaquetinhas, aí cola a plaquetinha. Tem vezes que dá para tirar a plaquetinha do próprio componente, né? E escrever nela, dependendo do componente. Né? Por exemplo, contatora, você tira aquela plaquetinha e dá para muitas vezes escrever nela. Mas, assim, uma solução legal que é imprimir também com laser, né? Dependendo do que for, dá para escrever com laser, dependendo do equipamento que for. Então, assim, porta de painel, muitas vezes dá para, em vez de a gente botava muito aquela, por exemplo, no botão bota aquela etiquetinha, né? Hoje em dia muitas vezes dá para escrever no laser mesmo. Você desenha no laser, então... Mas a gente usa muito impressora térmica para a maioria das coisas ainda. Eu acabo usando a própria rotuladora, que faz o tubo termorretrátil, né? A gente falou da rotulação dos cabos antes. Ela mesma, cara. Rotulo o cabo, rotulo o dispositivo. Rotulo com ela o borne, o dispositivo de campo, o cabo que chega e vai pro campo. Pô, vou comprar essa rotuladora. Olha aí, ó. Eu vou te recomendar. Já me vendeu, já. Já me vendeu a rotuladora. Não vou nem fazer propaganda porque não estamos sendo pagos, mas a baratinha, cara. Deixa que eu faça propaganda, então. Faz horrores. Vamos pro próximo pecado capital aqui. Cara, nossa, isso aqui dá uma dor de cabeça. E até você entender que é isso aqui. E às vezes isso aqui vai pro montador, tá? O projeto às vezes é bem feito. Misturar cabo de força com cabo de sensor, principalmente cabo analógico. Vocês já sofreram por isso? Ainda mais quando tem inversor de frequência. Né? Aí fica melhor um pouco. Assim, sensor com força nunca é bom. Né? De fato, nunca é bom. E tem um acréscimo que eu faço que são os cabos de rede. Uhum. Você
Tem cabo de rede hoje que ele é classificado, a Rocco mesmo tem cabo que é isolado, classificado para até 600 volts. Então você pode colocar ali junto com 380, pode colocar junto com o inversor que não vai ter problema. O grande fato é, as pessoas estão usando esses cabos? Não, né? Eles usam um cabinho do TI normal que passa ali e põe junto com o cabo de inversor. Aí é pedir para dar problema. E os sensores a mesma coisa. Agora, até aproveitando aqui, o cabo de sensor analógico, vocês usam um cabo blindado dentro do painel ou não? Dentro? Dentro do painel. Não, eu atendo com a rota das canaletas em si. Às vezes coloco, se eles vão cruzar na mesma seção ali, que eles cruzem perpendiculares, né? Então, às vezes coloco 2 canaletas uma em cima da outra para ter pouco de separação, ao menos. E quando preciso cruzar, cruzo, né, perpendicular. Mas eu aprendi com os alemães isso, tinha alemão que montava lá. Eles fazem uns layout muito estranho. Você vê, não é dividido na beirada e no meio. Eles vão cruzando no meio, sabe? De onde você tem as divisões assim, ó. Justamente para não misturar essas rotas e ter separado. E às vezes você vê canaleta do lado de canaleta também. Né? Mas dentro do painel eu costumo atender assim. Sim. Não, eu pergunto porque também é meio polêmico. Tem cliente que pede para usar no cabo, sinais analógicos, né? De um PLC ou um controlador, o cabo blindado. Então aí você tem que fazer todo aquele trabalho de tirar a malha, deixar a malha só numa ponta, que você não pode aterrar a malha nas 2 pontas, né? Isso é polêmico, hein? Aterrar em uma ponta ou 2? Aí dá briga, hein? 2, até onde eu sei, é errado. O cara, contra fatos, não há argumentos, né? Eu não vou puxar o estudo aqui, mas eu já lembro de ter visto. É numa ponta só. Até ponta do quadro. Até onde eu sei é uma ponta só, né? E aí depende de como você vai fazer, né? Se o cara que traz o cabo de campo do sensor, se ele vai aterrar lá no sensor ou se ele vai aterrar aqui no quadro. Né? Então, se ele vai aterrar aqui no quadro, talvez não faça sentido você... E nem pode você trazer o terra nas 2 pontas nesse cabo que está dentro do painel. Porque ele vai continuar dando interferência, ele vai levar interferência até no controlador. Exatamente. Por isso que você mata ele ali, até para... Acho que é uma lei de diferença de potencial, alguma coisa assim, né? Porque assim, muitas vezes aterrar nas 2 pontas, você vira até um capacitor. Exato. Você transforma em capacitor. Mas eu lembro, eu fui fazer um treinamento de SPDA uma vez. E aí o cara pegou e me falou, não, porque muitas vezes você aterrando o cabo em 2 pontas, você já faz a proteção. Eu falei, pô, mas espera aí, o senhor tá jogando por terra, né, tudo que a gente sabe ali. A malha, a ideia é que a gente filtre esse parasita ali e descarrega em algum lugar. Não, mas eu não estou falando. Eu estou falando da questão do SPDA, da potencialização, de deixar tudo no mesmo potencial. Eu não estou falando da eletrônica. Então, assim, claro que eu acho que não dá para levar, né, para isso, mas a vida toda é num ponto só. Mas eu vejo muito no campo o pessoal aterrar dos 2 lados. Eu vejo muito o cara aterrar no campo e aterrar na ponta e... Isso aí. E tem fatos, né? Acho que... São coisas que a gente às vezes não consegue nem explicar, né? Mas situações onde a gente trabalha muito com rede de comunicação, redes talvez mais sensíveis. Não uma vez também, diversas vezes já vi pessoas resolverem problemas tirando o aterramento. Eu já tirei aterramento para resolver o problema. Mas assim, isso que é complicado, porque aterramento é uma coisa bem complexa. Eu teve uma situação que eu passei que, cara, eu fiquei impressionado. Eu estava trabalhando no start de uma usina e pela Rocco, inclusive. Os painéis gaveta da Rocco, vários inversores de frequência. Então, por exemplo, a empresa comprou todos os painéis, gaveta, extraíveis, tudo. Eu fui para comissionar esse painel. Então, eu fui para reapertar, né, linkar os barramentos com torquímetro, né, certinho, acompanhar a ligação, subir rede device net na época, olha que já faz um tempo, né? E aí teve uma situação bem complexa, porque o pessoal começou a partir a usina. E de repente começou a estourar um inversor de frequência. O inversor de frequência começou a pipocar. Só que esse inversor de frequência, ele ficava né, nas linhas de painéis, eram 3 linhas de painéis, né? Totalmente contrária do local onde estavam fazendo os testes. Não tinha nada ligado naquela linha do painel. Eu falei, cara, mas como assim? Fui lá, paramos os testes, foram olhar. E aí começamos a discutir, né? Tinha um engenheiro muito experiente na época.
E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, cara, mas beleza, o cabo tá ligado. Então vai ter que correr. Aí o cara, um dos eletricistas foi até o motor, falou, não, o motor tá desligado. Eu falei, cara, então tá ligado em outro lugar. Então o cara abriu as caixas de passagem e falou, não, mas o painel, o cabo tá indo lá pra onde deveria, só não tá ligado. Aí eu lembro que esse engenheiro falou assim, cara, qual que é a única coisa que é comum entre eles? Entre aquele motor que está na outro setor e esse. É o terra. Né? Então, provavelmente tem um problema no terra. E foi isso. Esse motor que estava sendo ligado naquele momento, os meninos ligaram errado. A galera do campo ligou a fase no terra. Né? E aí, esse inversor que pegou fogo, ele estava ligado no borne do inversor, o cabo estava indo no campo, a caixa de passagem estava cheio d'água e aí o cabo estava lá dentro mergulhado, a caixa de passagem aterrada. Então o que aconteceu? A fase voltou pelo barramento de terra e deu diferença de potencial com aquele inversor que estava com a caixa d'água, entendeu? Então entrou terra pelo esse inversor e, quer dizer, na verdade, diferença de potencial da caixa de passagem com o terra energizado. Então só esse inversor queimou porque ele estava ligado o cabo dele de potência dentro da caixa de passagem. Então assim, terra muitas vezes o cara perde o controle de onde está vindo, né? Começa a ligar, ainda mais numa indústria grande, os caras começam a ligar o terra, aí depende de um ponto que liga com neutro, né? Então tudo pode acontecer. Mas eu nem sei como que a gente entrou nesse ponto, mas volta lá atrás, né? A terra num lado só, correto? Do cabo. Até onde eu sei. Cabo de sinal, sim, né? Cabo de sinal. Cabo de sinal, sim. Agora, cabo de potência, eu acho que é o ponto da... Eu acho que você tem que estar todo mundo na malha no mesmo potencial, né? Então, acho que a parte de potência a gente trata um pouquinho diferente. Foi essa a discussão, o cara do treinamento do SPDA, né? Que a discussão exatamente era essa, né? Então, tem que estar no mesmo potencial. Potência, concordo. Um inversor de frequência, por exemplo, distância longa, cabo blindado. Sim. Qual que é o outro pecado? O sétimo. Esse aqui... Essa lista foi eu quem fez, tá? Não é que tá escrito lá. Eu tô com medo de não ir pro céu nessa jornada aqui. Nada, cara. É muito pecado. Olha essa aqui. O sétimo pecado dos montadores de painel é não usar algum método para prevenir que os cabos caiam da canaleta. A gente falou mais cedo que eu faço, né? Com o tal do clipsela, autobrocante, a abraçadeira de nylon, só para segurar os cabos ali, porque a gente sabe. O manutentor chega, quando deu BO, meu amigo, vai lá o mais rápido possível, faz voltar para funcionar, se precisar fazer alguma coisa depois, você faz. Aí o cara tira, tá naquele suor, fervor, escuro, calor, não sei o que, ele tira as canaletas, aqueles canaletas já super ocupada, coisa caindo para fora. Depois que cai, pra botar de volta, aí o cara não põe. Então, assim, eu uso esse método e tem pessoas que usam outros métodos. É justamente para auxiliar o manutentor. E esse cara hoje ele não entende porque eu faço isso e ele chega e aperta ainda dentro da canaleta os cabos. Tem quem passe, né? Ao invés de usar esse clipsela com uma abraçadeira de nylon, ele passa por trás da canaleta uma abraçadeira e deixa justo ali, o que é meio difícil fazer quando você colocou diversos autobrocantes. Tem aquele que quebra aquele dentinho da lateral para facilitar a instalação e põe ali no meio, né, provisório, só durante a montagem, mas aí no campo cai. Eu já vi quem coloca aquele autoadesivo quadradinho, que acaba caindo com 2 anos. Mas alguma coisa tem que ter, cara. Porque o quadro, ele fica obsoleto, ele fica lixado, vai para retrofit, só porque tá aquele emaranhado caindo, e o manutentor que veio não vai seguir rota, começa a puxar por cima, e quando chega alguém incompetente... Fala assim, cara, a melhor solução para você aqui é o retrofit mesmo. Então, alguma solução tem que ter. Vocês hoje adotam alguma medida para isso? Assim, na minha opinião, tem que ter, né? Hoje eu não chego mais tanto a esse nível, mas quando eu saí lá da montagem, a gente usava eu acho que daí dá uma polêmica também, né? A gente usava abraçadeira, enforca-gato, fita Hellerman, que são todas a mesma coisa, né? A gente usava ela passada na canaleta. E não por fora da canaleta, né? Porque também fica esteticamente ruim. Mas a canaleta, como tem os furinhos dentro dela, pra você colocar o parafuso, a gente passava entre os furinhos internos. Entendi. E ficava
a abraçadeira saindo de dentro da canaleta. Não por fora em si, né? Na hora da montagem, eu cometo esse pecado, porque a gente bota até borrachinha para segurar o cabo. Mas aí depois tira e fecha a canaleta, né? Então, depois que vai, com certeza, eu peco. Né? Eu vou estudar isso aí, mas esse pecado eu cometo. Reveja suas atitudes. Quando vai pro cliente, ele vai sem. Penitência. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 1000 para você lá, para você testar. Top. E eu acho que quando você vê o resultado e conversar com os montadores da facilidade que é montar, vai adotar de padrão, porque custa menos de R$1 cada um. Um autoportante desse tamanho vai 30 pila, para garantir a longevidade. Que top. E assim a gente conclui. Assim a gente conclui os nossos 7 pecados aí dos montadores. Gente, eu acho que, aprendi bastante. Tem muita coisa ali que eu vou levar para o meu dia a dia. Né? Quero agradecer a vocês, essa aula aí. E, não sei, né? Faço um encerramento aí, né, Kelvin, Gustavo, e o que vocês... para concluir esse bate-papo aí. Eu também agradeço, aprendi demais. Acho que o cenário de painel, né? A gente tem... Pegamos como a gente fala no interior, pegamos um beicinho de pulga do que um cenário de painel, né, cara? Porque a gente tem, se for parar para analisar, a gente poderia ter falado dos tipos de painel controlador, painel CCM, o padrão de montagem, 2B, 3B, 4B. É um universo. É um universo gigantesco. Barramento, como colocar barramento. Nossa, tem muita coisa, como dimensionar, né? Acho que tem papo aí para mais uns 5 podcasts, né? Mas dentro do que nós nos propomos a abordar aqui, acho que ficou legal. Agradeço aí também, aprendi bastante coisa. E espero ser chamado mais vezes, né? Acho que a partir de 3 começa a receber, né? Com certeza. Tá, né? Então vai ter que... Vai ter cachê? Vai ter cachê? Não, zoeira. O negócio é o seguinte, cara. Foi muito interessante esse papo. Não só pelo conteúdo, mas eu me vi imerso, conversando com outros especialistas, com outros patamares. Porque muitas vezes o meu conteúdo ele é muito unilateral. E eu não tenho tempo para sentar, para conversar com outros especialistas que têm outras práticas em outras áreas, outras experiências. Então, para mim, foi assim, brilhante, sabe? Expandiu a minha cabeça também. Consegui extrair informações, né? Perguntando aí sobre práticas, sobre vendas. Bacana. Do meu interesse também, e eu represento aqui todo o meu público. Agradeço a participação. Deixo aqui registrado que gostaria de vir novamente, caso faça. Com certeza. E muito bom poder contribuir aí com passar a informação. Porque a gente tem a missão no industrialismo de fortalecer a indústria do país e a vida do trabalhador. E aqui a gente concluiu. Então, mais uma vez, conseguimos aí atingir essa missão. Obrigado pela oportunidade. Gente, valeu. E obrigado. Obrigado. Tamo junto.